Boa noite, galera. Estamos começando a nossa semana da produtividade. Isso mesmo. Boa noite. Já já meu parceiro entra aqui também, Alex Carvalho. Vou deixar o bannerzinho aqui que dá tempo de vocês chamarem a galera. 180 pessoas se inscreveram nessa turma, hein? Maravilhoso isso, maravilhoso. Dá tempo ainda, ó. Olha aí, ó. Olha aí o Sasha English to Fly. Vamos lá, quer inglês? Chama o English to Fly que ele ajuda você. Chama a galera aí, pessoal. Clica no aviãozinho, dá tempo de entrar ainda. Vamos lá, vamos lá. Para quem vocês baixaram já a apostila de vocês? Acredito que vocês já estão com ela na mão. Meu Deus, eu não tô com a apostila ainda. Olha aí, o Alex entrou. Vamos chamar ele aqui. Vamos lá. Cadê você, Alex? Aqui. Deixa eu achar você. Achei. Pronto. Vou inverter aqui minha câmera também. Ele vai conectar aqui. Vai ficar pequenininho o banner. Estamos ao vivo, 8 horas da noite, dia 25 de maio. Semana da produtividade. E aí, Alex? E aí, Scott, tudo bem? Começou a semana produtiva já? Opa, desde as 6 horas da manhã, pulei da cama às 6 da manhã, produzi muito para estar aqui com esse pique todo. Ó, tá mais fácil falar com você online ao vivo aqui do que fora, hein? Tá mais fácil falar aqui, não tá? Tá mais fácil falar aqui, eu olho lá, tá lá melhorando pessoas lá, tá gravando, que bom, né? Acabamos de fazer uma live aqui com a história da Aline, eu já fiz um sorteio aqui no Instagram também, e vamos que vamos, 2 horas na veia aí, Alex. Eu vi, eu tava te acompanhando aí, não acompanhei 100%, mas é que eu entro como depende de nós, às vezes você não me vê, mas eu tava lá, eu vi você falando com ela, fazendo o sorteio no final agora. Legal, legal, legal. E aí, Alex, tá ansioso para hoje? Cara, eu tô, na verdade, muito animado para hoje, eu gostei muito dos comentários lá que a gente teve lá no chat, várias pessoas que realmente se comprometeram, fizeram lá a viagem interior, tiveram emoções bem bacanas, cara, foi muito legal, eu tô realmente muito animado. E curioso para saber como é que vai ser agora essa nossa primeira sessão. Com certeza. E, putz, que bom saber que está só começando, né? Estamos só começando, já estamos com 50 pessoas aí ao vivo, pontualmente às 8 horas e 1 minuto. Dá tempo de chamar a gente ainda. Se por acaso você caiu aqui de paraquedas nessa live, você está dentro da primeira sessão de coach, com 2 coaches, uma sessão dupla, onde nós vamos ficar a semana inteira, das 8 às 9 da noite, de cara, e podemos estender mais em relação aí a dúvidas, atividades, bate-papo que a gente vai fazer. E se você ainda não tem a apostila, como eu estou inviabilizado aqui de poder escrever alguma coisa, e acho que o Alex também, eu vou pedir para a galera que está aí, né, participando, colar o link, né, galera? Ajuda a gente aí. Cola o link do grupo do Telegram da Semana da Produtividade e cola também o link da apostila. Que daí quem estiver passando por aqui tem como baixar, dá tempo ainda de baixar e olhar ela online, ou até mesmo baixar ela pelo computador, ok? Dá tempo de se inscrever no grupo ainda. O grupo vai ser fechado hoje à noite, aí não vai entrar mais ninguém. Então eu preciso que vocês acabem de arrebatar as pessoas aí, não é só para um segmento específico. Essa semana da produtividade vale para todo mundo. É isso mesmo, Scott. Eu estou até abrindo a minha apostila aqui para ficar com ela aqui também, para ir acompanhando. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o processo de crenças, né? Vale ressaltar para você que já está acompanhando com a gente que como foi a estrutura da Semana da Produtividade, começando pelo começo, começando por reflexões internas, né? Você precisa analisar muito bem o que está acontecendo nesse momento presente. Por quê? Porque a gente parte do ponto que o que você é hoje, o que eu sou hoje, o que nós somos hoje, é uma representação de toda a nossa história. E às vezes a gente acha que o problema que está afetando a gente é o problema que está no tempo presente, mas não é não. É um sentimento que está vindo lá de trás, que está impactando em coisas que às vezes a gente não percebe. Então, a ideia é lógica, qual é a importância, né? Alex? Qual é a importância de ter feito essa tarefa de casa, ter feito essa viagem ao interior, olhar para a tua história, olhar para aquilo que já aconteceu? Qual é a importância disso?
Ô Scott, a gente criou todo um ambiente lá, né? A gente deu todas as ferramentas para que eles pudessem parar, escutar uma música, se conectar consigo mesmo. E qual a importância disso? Resgatar uma força interna, né? Porque esse é o primeiro movimento. A gente, quando é criança, sabe? Quando está ali numa fase de muitos sonhos, a gente tem muita coisa poderosa com a gente. Só que depois a gente vai ficando adulto e começam a cair responsabilidades, começam a vir sentimentos, e é como se tudo isso fosse encobrindo aqueles desejos mais assim fortes, aquilo que movia a gente a fazer diferente, aquilo que fazia a gente se sentir vivo. E quando a gente perde isso, a gente cai na obrigação. E aí fica difícil. É interessante isso, porque quando a gente é criança, a gente não tem limites, né? Vira e mexe, a gente não vê limites. A gente quer ir para a Lua, a gente inventa um foguete com aquele tubinho do papel higiênico. Uma colher vira lá uma retroescavadeira. A menina pegava lá alguma coisa e já virava a boneca. Então, é claro que talvez nos dias de hoje tenha mais facilidades de alguns brinquedos. Mas a gente usava muito a imaginação quando a gente era criança. A gente não tinha tempo ruim. Quando a gente colocava uma coisa na cabeça, a gente atormentava os pais para conseguir, ou para ganhar, ou a gente ia para um lado e ia para o outro. A gente não desistia fácil das coisas. E por que, Alex, quando adulto, muitas vezes a gente começa a se bloquear? Então, Scott, isso é bem assim, vai depender muito da história da situação, né? É como a gente fala, não tem como fazer esse processo sem, de certa forma, entrar no campo de autoconhecimento, porque a nossa primeira infância, os 0 aos 7 anos de idade, o que acontece ou o que não acontece, o quanto bom ou o quanto não tão bom tem um impacto muito forte no nosso modus operandi, vamos dizer assim. Né? E é lógico, não é da nossa cultura a gente entender verdadeiramente que a gente precisa ir ali e estar sempre buscando conhecimento. Então a gente vai levando as coisas, cara. A gente vai fluindo, a gente vai vivendo, vão vindo as coisas, a gente vai passando, só que chega um momento que parece, gente, que fica tudo ali enroscado. É aquele momento que você sabe que tem que mudar, às vezes você sabe até o que é preciso mudar, mas não compreende por que não muda. Né? Esse fato de não compreender por que não muda, porque aquele negócio, eu sei que eu não estou fazendo direito, eu sei que talvez eu não estou fazendo, algo me diz aqui dentro que está errado, ou não está no caminho certo, e aí, mas por que às vezes eu acredito que eu não consigo mudar? É o tema de hoje, as crenças, né? É isso mesmo. Isso começa a acontecer, Scott, primeiro por uma questão de proteção. Olha que louco isso, né? Porque, sabe aquela coisa, a pessoa às vezes ela quer fazer alguma coisa, mas ela tem medo de declarar que quer por medo de não conseguir. É o que a gente fala muitas vezes para o pessoal em processo seletivo. Olha, não precisa ter medo de ficar fora da empresa, porque mais fora do que você já está, você não pode ficar. O que vier é lucro. É louco isso, né? Você tem medo de perder o que você não tem. Isso, exatamente. Medo de perder o que você não tem. E muitas vezes, Scott, o que impacta é a frustração que a pessoa pode sentir com ela mesma. Só que o que gera esse movimento? Eu paro de me permitir a sonhar, tá? Tem uma relatividade da palavra sonhar, porque quando a gente traz a palavra sonhar, ela já nos remete a uma imaginação, a um algo mais, a um mundo diferenciado, vamos dizer assim. Mas, na verdade, é só um termo, é só uma palavra. Eu busco no mundo da minha imaginação, e aí na minha imaginação eu crio uma realidade que eu quero vivenciar. E o que faz a diferença entre a imaginação e a Hellmann's Airlines, ou seja, o mundo da viagem na maionese? É porque eu uso a minha imaginação e transporto ela para a realidade com ações específicas. Mas o que acontece se de repente... aqui a gente pensou na Semana da Produtividade. E aí imagina, de repente, ali a gente estava fazendo tua história, começou a vir a ideia de Semana da Produtividade, nossa imaginação criou isso. De repente, imagina se a gente fala assim, Scott, mas eu acho que não vai dar certo. Acho que ninguém vai querer, né? Acho, não vamos fazer não, porque ninguém vai se interessar por... Em pleno negócio que está acontecendo aí, a galera nem vai querer saber de ser produtivo, não pode sair de casa, então vai produzir para quê? Exatamente. E aí, o que tem por detrás desse sentimento de autossabotagem? Medo. Né? Então, é o medo que nos bloqueia. Porque a gente acostumou que para as coisas darem certo, elas têm que ser tudo como nós planejamos. Mas nós temos que levar em consideração que nós crescemos na adversidade. Então eu falo assim, cara, eu quero ser um grande guerreiro. Aí o que acontece nesse mundo? Aparece um grande vilão. Porque a única forma de eu ser um grande guerreiro é eu realmente passar por este vilão. É exatamente o fato de passar pelo problema que me traz a habilidade. Mas a gente caiu num ponto de insanidade. Eu quero a habilidade sem ter o problema. Exatamente. Quando a gente é criança, a gente brinca de ser super-homem, Mulher Maravilha, a gente inventa lá uma capa vermelha, né? A gente, de repente, pula do sofá e acha que está voando. E nada impede a gente. A gente acredita nisso mesmo, né?
Sim. Onde aconteceu alguma coisa nesse caminho, nessa transição, que fez eu começar a ter medo, porque o medo não veio de fábrica. O medo não veio implantado no chip. Eu comecei a enxergar esse medo em algum lugar, alguma parte do caminho, eu comecei a enxergar esse medo e acreditar nesse medo que alguém colocou em mim, que a televisão, que o pai, que a mãe, que o padre, a sociedade começou a colocar o medo e eu comecei a aceitar ele para mim, não é isso? É isso mesmo, porque a gente começa a dizer que assim, quando a gente está numa fase adulta, que a gente está numa fase de realmente começar a, vamos dizer assim, puxar as rédeas da nossa vida, é muito importante eu me conhecer. Por quê? Porque quando eu me conheço, eu ganho duas coisas. Primeiro, eu ganho porque eu sei quem eu sou. E eu ganho algo que é tão importante quanto eu sei quem eu não sou. Eu começo a perceber que as minhas ações, que o meu estado de consciência, que os meus planos, é uma coisa muito individual. Então pode ser que de repente aqui metaforicamente na nossa amizade, putz, eu quero colocar o meu melhor nessa amizade, mas você esteja num outro momento. É um exemplo, tá? E aí você não traz a reciprocidade para isso. Se eu me conheço, eu entendo que isso não tem nada a ver com quem eu sou. Isso é um momento seu, que nem julgamento não tem que ter, é só um momento. Mas se eu não me conheço muito bem, aí que entra um gatilho muito grande que sabota muitos sonhos. Necessidade de aprovação. Então, Quantas vezes você não viu isso já? interessante isso porque vamos trazer para o nosso mundo, né? Você falou assim, mas eu não consegui quase, não consigo falar com você online, você tá mais difícil que o Bolsonaro, né? E de repente, se você tem esse sentimento de rejeição, alguma coisa, pô, o Scott não tá legal, o Scott não fala mais comigo, acho que ele não tá muito afim desse negócio da semana da produtividade, e meu Deus, será que vai dar certo? Será que ele tá se preparando? Por quê? Porque isso não vem de agora, esse sentimento de rejeição. Eu costumo até trabalhar com alguns alunos em coach, e a gente, pasmem, a gente costuma às vezes até descobrir que isso veio da gestação, que a mãe não queria ter esse filho por algum motivo, e lá na gestação, no útero, ele já conseguiu ter um pouco desse medo colocado dentro dele, sem ele mesmo saber, tá guardadinho lá no Sim. inconsciente. É isso mesmo, porque a gente já vem com esse sentimento. E por exatamente já viver com esse sentimento por um longo período de história, nós não percebemos o que é o contraste de não ter esse sentimento. Fazendo até um gancho aqui, ó, com o que a Thaís... Isso que eu falo, Thaís está né? Thaís perguntando aí, Moraes. como que eu descubro quem eu sou, né? Como descubro quem eu sou ou não. Thaís, é uma coisa muito assim, ó, você deve observar que, do ponto de vista do ego, o mundo não gira em torno de você, tá? Tem outras pessoas, a gente tem que compartilhar, a gente tem que ter uma conectividade com as pessoas. Mas do ponto de vista da autoconsciência, o mundo gira em torno de você sim. Por quê? Você está aqui assistindo essa live, foi você que trouxe isso para a tua vida. Então, se não fosse você, nesse exato momento, nós não estaríamos fazendo parte aqui da tua história e compartilhando. Então, quando você compreende que você tem a liberdade, isso é uma das coisas muito importantes que o sistema de crenças positivas traz para nós. E é um processo que, de certa forma, ele é sim terapêutico de algum modo. Por quê? Porque a liberdade emocional talvez é a maior das liberdades que existem. O que é liberdade emocional? Eu paro de depender dessa aprovação. Eu começo a me dar a permissão de seguir os meus sonhos, os meus passos. Por quê? Porque cada um de nós tem uma experiência única do que é a vida. Então, é muito importante lembrar disso. As experiências que você vivenciou, nós estamos juntos aqui vivendo a Semana da Produtividade. Mas, internamente, é muito diferente a forma como eu e você estamos vivenciando essa experiência. Então, pode ter coisas que você percebe ou não, pode ter coisas que eu percebo e você não. Aqui o que muda de acreditar ou de conhecer ou não. Porque se dentro de toda a experiência da minha vida, mais o que está acontecendo agora, eu chego a uma conclusão de algo que vai dar certo, e vamos pensar que você diz que não, ou ao contrário, você traz alguma coisa que vai dar certo e eu acho que não, o que é importante? Você confiar em si mesmo e sempre se fazer uma pergunta fundamental. Isso aqui é bom para mim e não faz mal para ninguém? Sim, é bom para mim e não faz mal para ninguém. Então, gente, você não precisa todas as vezes do outro estando ali batendo no seu ombro falando, vai, eu acredito em você. Porque quando eu quero que o outro acredite em mim, eu já disse sem dizer que eu não acredito. Exatamente. Isso é dependência. É muito importante isso, porque a gente vê isso acontecer, né? A gente lançou a Semana da Produtividade. E aí teve aqueles empolgados de plantão que vai lá só porque ganha um e-book grátis e baixe mais um arquivinho que tá... Nós temos 180 pessoas no grupo. Tem um terço que está aqui ao vivo com a gente. O resto está colecionando e-book, né? Aí, a pessoa... Ninguém te obrigou a estar aqui.
Você veio porque alguma coisa lhe chamou atenção, alguma frase, alguma fala nossa de efeito, falou assim, bem, eu posso aprender alguma coisa. Ninguém ia perder tempo de estar aqui se não acreditasse em alguma coisa diferente. Agora, será que você pediu autorização para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, para o seu patrão, para ficar aqui conosco a semana inteira? Será que precisa pedir para os outros? Entendendo que nós somos seres únicos perante a um planeta, perante a um universo, que eu, na hora de me apresentar numa entrevista de emprego, eu, na hora de me apresentar para um relacionamento, eu, na hora de contar minha história, não tenho que ficar pedindo autorização para os outros, porque cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história. Quando a gente entende isso e acredita que tudo que você vai buscar vai fazer bem para você e não vai fazer mal para o outro, que aí é um sentido ético, não, eu vou crescer a qualquer custo, eu vou aprender isso aqui e não vou contar para ninguém, porque ninguém precisa ter isso. É o egoísmo no sentido negativo. Não, eu quero isso para mim, vai fazer bem para mim e reverbera também, ou seja, vai explorar, vai passar de mim, vai pegar no meu pai, vai pegar na minha mãe, vai pegar no meu irmão, vai pegar no meu marido, porque se eu for uma pessoa melhor, as pessoas vão começar a perceber que eu estou melhor. É muito comum quando alguém fala assim, você está diferente, você está mudando, você não era assim, o que está acontecendo? Você está fumando o quê, Alex? É isso mesmo, Scott. É uma coisa bem interessante tudo isso. Eu estava até fazendo hoje à tarde uma sessão com uma cliente, ela veio para o Despertar, acho que é uma das últimas turmas que a gente fez, uns 3 meses atrás, talvez janeiro, talvez dezembro, não me recordo muito bem a data. E ela estava dizendo assim, putz, Alex, é interessante porque ela veio, fez o Despertar e depois ela começou um processo de mentoria individual. E ela falou, muitas coisas que eu estou percebendo agora são coisas que você tinha colocado lá no Despertar. E você bem que disse mesmo que muitas das informações que você estava colocando lá, a gente ia levar um tempo para conseguir compreender. Por que isso acontece? Porque aqui é muito importante a gente saber o seguinte, nós temos 2 tipos de mentes, vamos colocar assim. Nós temos uma mente que é totalmente emocional, tá? Ela, você não tem controle sobre ela. Essa mente, ela não passa pela lógica, ela não passa pelo cognitivo. É o sentir, o puro sentir. Se você, aliás, se você não, lembra de um momento que você viveu um estado de contemplação, que você estava num dia muito bom, que você viu uma paisagem, que aconteceu algo, que você estava assim no estado emocional, que você tinha dificuldades de dizer o que você sentia. Ou seja, nós somos seres emocionais que pensam e não seres racionais que sentem. Ou seja, a minha expressividade na minha fala, no meu diálogo, nas coisas que eu faço, ela é uma expressão da minha emoção o tempo todo. Então, até conecta com uma pergunta que a gente teve aqui um pouquinho em cima, que eu acho que foi da Carla, deixa eu ver se consigo voltar aqui. O medo de errar e autocobrança é uma falta de autoconhecimento? Foi da Érica. De certa forma, sim, Érica. Mas vamos parar para pensar o seguinte. O erro é uma ideia. Na verdade, o erro não existe. O que é o erro? Né? De repente, o que é errado para você é certo para mim. De repente, aconteceu uma... Né? Errado, né? De repente, sabe, Scott, você já passou aquela situação que aconteceu tudo errado, mas porque aconteceu tudo errado, deu tudo certo? Então, né? Errado para quem, certo para quem? Isso. Então, quando a gente começa a refletir sobre isso, a gente começa a pensar de uma forma diferente, porque nós, é como assim, eu vou trazer um exemplo aqui que é bem do teu público. Ah, você foi fazer um processo seletivo, tomou pau, volta frustrado para casa. Beleza, você pode voltar frustrado, tá tudo bem, você não tem que reprimir emoção nenhuma. Mas muitas vezes a pessoa volta com a sensação de que não tem mais chance, de que acabou, de que perdeu a única oportunidade da vida. Eu vejo isso, Alex. Né? Eu vejo as pessoas falando para mim, mas vai ser a minha única chance. Eu não posso perder essa chance. Se não der certo, tá tudo acabado. Primeira pergunta. Tá tudo acabado? Por quê? Sua vida, você vai acabar? Você vai se matar? Você não vai estar mais nesse plano? As empresas aéreas vão falir? Não vai existir mais nenhuma no mundo? Então, da onde você está tirando isso? É da tua expectativa. Da expectativa que você mesmo alimentou. Né? Sim. O excesso da tua expectativa não estava equilibrado com a tua competência, a tua capacidade, o teu nível de desenvolvimento pessoal. Então, em algum momento, você perdeu a mão. Você só ficou gerando expectativa, ansiedade, quero, mas o fazer, estudar, se preparar, se conhecer, não adianta. É igual a galera que entrou aqui na Semana da Produtividade, achando que a gente vai ter a fórmula mágica, Alex. E sexta-feira o cara vai estar produtivo pra cacete e vai estar fazendo 3 vezes mais do que fazia.
É isso mesmo. A Carla até colocou aqui, Carla, é o seguinte, a gente tem a mente emocional e a mente cognitiva. A gente pode dividir a mente emocional em mais duas, consciente e subconsciente, mas vamos simplificar. Vamos falar só do nosso inconsciente. Para término assim, para entendimento, eu vou colocar depois lá no grupo do Telegram com exclusividade uma microaula explicando mais detalhadamente o processo do consciente, do inconsciente e do sistema cerebral. Mas Assistam, pro nosso, galera. A gente vai colocar muito material bacana. Essa semana esse grupo vai bombar. Vai ter material meu, material do Alex. A gente vai colocar muita coisa rica que não dá para trazer tudo aqui. Então, olha lá também no grupo do Telegram. É isso mesmo. A mente inconsciente, o inconsciente é o reino das emoções. Então, falou de emoção, falou de inconsciente, tá? E aí eu tenho a mente cognitiva, que muitas vezes, quando eu estou empoderado, quando eu tenho um autoconhecimento, eu uso a minha mente consciente e cognitiva para direcionar os meus sentimentos. Quando eu não percebo, os meus sentimentos dominam a minha mente consciente. Aqui a regra é simples, tá? Se você está se sentindo bem, se é um sentimento de felicidade, beleza, se permite. Mas se o que você está sentindo é frustração, é desânimo, é medo, é insegurança, questiona. Todos nós ouvimos falar aquela regrinha simples. Sabe quando você está nervoso, que alguém fala para você assim? Conta até 10. Por que eu tenho que contar até 10? Porque quando eu trago para o meu cognitivo, eu saio do campo emocional. Contar até 10. Tem que pensar na lógica de 1, 2, 3, 4. Eu desconecto da emoção e vou para a razão. Totalmente. Exatamente. E aí eu consigo, como se fosse olhar de fora a situação. Porque quando eu consigo olhar a situação de fora, eu saio do campo emocional e eu amplio a minha potencialidade de probabilidades. Ou seja, se eu estou com uma emoção de raiva, imagina que agora eu entrei aqui nesta live, entrei aqui hoje, mas imagina que estivesse com uma extrema raiva. Mas uma extrema raiva mesmo. E aí você fala assim, começa a aula aí. Cara, provavelmente seria muito complicado fazer essa sessão. Por quê? Porque eu não conseguiria esconder esta raiva. Eu estaria impaciente, eu estaria ali, de repente, não vendo a hora que terminasse, eu ia estar intolerante com as pessoas. Então, olha só como esse sentimento dominaria o meu comportamento. Aqui é uma dica muito poderosa para você que está assistindo a gente, porque observa que as ações que você tem realizado no teu dia a dia, elas têm a ver diretamente com as emoções que você está sentindo, mas pode não estar percebendo. Isso é muito importante. Por isso que a gente vai... seria pensar sobre o seu sentimento. Parar em alguns momentos e... Por quê? Se eu tô com raiva, qual é a tendência? Além de tudo que vai desencadear de problemas, de ofensa, de briga, ter que corrigir depois, ter que pedir desculpa, esquece isso. Vamos para o outro lado. Se eu saio desse sentimento, eu tenho por um tempo aqui, mesmo que seja pequeno, pensar, pô, mas da outra vez que eu fiz isso, eu arrumei um monte de problema, gerei mais encrenca, tive que pedir perdão, me senti mal, não era legal fazer. Então sai. Por isso que o contar até 10, o lembrar de alguma outra coisa, o sair para tomar um café, nunca responder a mensagem com pilhado, nunca responder um e-mail puto. Por quê? Porque vai dar caca, é fato. E você sabe disso, você já fez isso em algum momento. Ah, mas eu sou assim mesmo, eu sou estourado. Quando eu vi, não é eu sou assim mesmo. Você está aceitando, isso é uma crença. Você está acreditando que você é assim mesmo, só que ficar batendo e pedindo desculpa o tempo inteiro, um dia o outro não quer mais. Tá errado? É isso mesmo. É isso mesmo, Scott. Eu costumo trazer uma metáfora sempre. Teve um dos grandes mestres, eu considero como mestre toda aquela pessoa que me trouxe uma grande lição de vida. E um dos mestres que eu tive a oportunidade de conhecer a história um pouco mais a fundo foi o Bruce Lee. Eu estudei a história do Bruce Lee. Eu não sabia que o Bruce Lee era um filósofo, eu não sabia que ele buscava muito na arte oriental, no taoísmo. Cara, ele tinha muitas vertentes e por isso que ele tinha resultados extraordinários. Só que o Bruce Lee teve uma coisa, ele conseguiu chegar num nível que chegou um momento que ninguém conseguia acertá-lo. E aí ele percebeu que para ele evoluir de nível, ele ia ter que tomar uma decisão ousada. Então ele chegava, por exemplo, numa academia de karatê, na época não existia Kung Fu, foi ele que criou o nome Kung Fu. Então ele chegava lá, ele morava em São Francisco, e aí ele ia lá para uma academia e chegava e falava assim, eu quero lutar com o seu mestre. E aí os alunos chegavam e falavam assim, quem é você? Que nosso mestre não vai lutar com você, tinha uma coisa de ego, né? Como é que o mestre vai lutar com um cara que está aqui? Aí o que ele fazia? Ele dava um couro em todo mundo e depois lutava com o mestre. Porque daí às vezes ele ganhava. Né? Sobrava o mestre. Às vezes ele ganhava, às vezes ele perdia. Mas quando ele perdia, vamos pensar assim, quando o Bruce Lee levava uma surra, e aqui é uma metáfora de inteligência emocional. Vamos lá, ele voltava para casa... Já peguei, vamos lá.
Vamos imaginar que de repente um Bruce Lee aqui sem autoconhecimento. É uma metáfora, tá, gente? O Bruce Lee sem autoconhecimento volta pra casa com raiva do cara falando assim, eu vou me vingar, eu vou voltar lá, eu vou acabar com esse cara e Além de tal, todo e cheio de quebrado, né? sentimento, além de Além de todo todo quebrado. quebrado. Só que o Bruce Lee com autoconhecimento, que era o que acontecia, ele tinha um autoestudo tão bom que ele percebia que todos os lugares que ele tinha sido acertado eram pontos de vulnerabilidade que ele não conhecia. Então, ou seja, ele precisou de alguém muito mais habilidoso do que ele para mostrar quais eram os pontos fracos dele. E aí o que ele fazia? Ele trabalhava essa emoção, ele lembrava, obviamente, porque estava doendo os pontos que ele tinha levado os golpes, então ele sabia qual era o momento em que ele tinha aberto a guarda, ele treinava aqueles movimentos, ele voltava, lutava de novo com o mestre, vencia o mestre e se tornava amigo do cara para compartilhar conhecimento. Olha que Para interessante. tudo, stop, para tudo. Respira fundo todo mundo agora. Pegaram essa? Cara, essa foi na veia, essa foi nocaute. Eu fui para a seleção, tomei porrada, fui para uma entrevista de emprego, não fui aprovado, volto para casa puto com raiva, chuto o balde, não quero saber de mais nada. Acabei de entrevistar uma aluna que falou a mesma coisa. Aí, daqui a pouco, vem o estalo, o amor volta de novo. Estou fazendo a mesma coisa que ela acabou de falar, tem 40 minutos, Alex. Mesma coisa. A metáfora verdadeira. Aí, a hora que ela se acalma, que ela olha para dentro, que ela vê que ela tinha tudo, mas não era o momento dela, que ela ficou mais madura, que ela foi para uma outra entrevista, que ela entregou quem ela era de verdade, que ela fez a correção dos golpes e dos pontos vulneráveis dela, pimba na gorduchinha. Tá voando faz um ano. Pegou essa? Olha, e é muito interessante porque quando a gente vai no nível um pouco mais profundo, o que a gente descobre? Gente, saiba que cientificamente é comprovado que é impossível alguém comandar as suas emoções se você não quiser. Então aqui tem uma informação muito importante mesmo. Por quê? Porque você pode ter toda a ciência do mundo. Se você quiser se manter no estado de positividade, eu mesmo com as técnicas de hipnose não consigo mudar o seu estado emocional. Não consigo. Então aqui você vai ter agora um problema bom. Por quê? Porque você não pode ser afetado sem antes se tornar afetável. Cara, isso é muito importante, por quê? Porque quando a gente está com problemas e não reconhece, porque a gente está na pilha, a gente está na correria, a gente está se envolvendo com um monte de coisa, a gente não para pensar. Por isso que a gente começou com as perguntas da viagem ao interior. Por quê? Para te fazer desconectar do externo e reconectar com o interno. Espera um pouco. Agora eu começo a pensar sobre mim mesmo. Porque aí é que o nosso inconsciente começa a funcionar, Scott. O nosso inconsciente ele funciona por associações, não por lógica. Então, quer dizer que eu só apanho se eu me deixar apanhar? De uma certa forma, sim. Mas vamos pensar, é tipo um exemplo assim. Vamos pensar quando eu era criança, é um exemplo, tá, gente? Quando eu era criança, eu levei um tapa de um cara de bigode. Tá? Eu tinha 3, 4 anos. O cara de bigode veio lá e me bateu. Hoje, depois de adulto, eu não sei por que eu não vou muito com a cara de gente que tem bigode. É um exemplo, gente. É uma metáfora. Tá bom? Mas, olha só, cognitivamente eu tento pensar, pô, por que eu não gostei dessa pessoa? E eu não acho nenhum motivo, porque não tem a ver com a lógica. Tem a ver com uma associação de uma emoção. Então, um outro exemplo um pouco mais profundo. Se de repente eu não me senti amado, honrado e respeitado na minha infância. Eu tinha um certo de rejeição. E agora eu levo um não num processo seletivo, o que me pega não é necessariamente o não, é o gatilho da rejeição. Isso. Os gatilhos que são disparados. E aí, os estrategistas, né, os entrevistadores que estão acostumados a estudar pessoas, fizeram suas graduações para estudar pessoas, que sabem apontar o gatilho. E muitas vezes o gatilho é dado por nós mesmos, a gente deixa a bola quicando, a gente levanta a lebre e aí ele vai e enfia o dedinho naquela ferida que é mortal. E a hora que ele enfia naquela ferida, vem toda a emoção e eu perco o controle. E aí vem todo um processo que desencadeia. É isso mesmo, Scott. E muitas vezes isso pode ser até de uma forma inconsciente. Por quê? Porque esse processo ele já começa... Vamos trazer o caso da seleção. Gente, é muito importante a gente lembrar que essa live é de desenvolvimento pessoal. Porque se você desenvolve o teu pessoal, o teu profissional vai de tabela. De verdade. Por quê? Porque se você se autoconhece, você sabe quais são as suas vulnerabilidades e as suas forças. Então, quando você... O que faz com que muitas vezes a pessoa ela se sinta, vamos dizer assim, acuada num ambiente de um processo seletivo?
Não é o processo seletivo em si, é a questão de você estar sendo colocado à prova. Porque quando a gente começa a fazer um processo de autodesenvolvimento, a gente entende uma coisa. Aliás, na vida, eu fiz um curso de palestrante logo no início da minha carreira, e o cara falava uma frase assim: a vida é uma venda. Putz, a vida é uma venda, mas venda para mim era assim, eu te dou um produto, você me dá o dinheiro. Isso é uma consequência da venda, mas não é o que é a venda. A venda, ela tem muito mais a ver com influência, ela tem muito mais a ver com solução de problemas, ela tem muito mais a ver com essa questão do acreditar em si mesmo. E aí vamos pensar que se você agora aqui está me entrevistando, como é que eu posso vender autoconfiança para você se eu não confio em mim mesmo? Esse é o problema, né? Entende? Porque, e aí, vou mais a fundo. Se eu não conheço a minha história, se eu não tenho, porque aonde estão os detalhes do meu produto? Se eu vendo uma máquina de lavar, eu estudo o manual e eu digo quantos quilos ela processa, eu falo quanto que ela consome de energia elétrica, eu digo as cores que ela tem, eu falo em quanto tempo ela entrega a roupa lavada. E aí, quando eu tenho que vender uma coisa que não é palpável, que não é pegável, que é a minha própria história, eu me deparo, peraí, mas eu não me conheço, eu não sei me vender. Aí você vai buscar onde? Você vai buscar em quem, teoricamente, te conhece. Na mãe, no esposo. Aí eles vão te vender pelo olhar dele. Porque eu olho a máquina de lavar de um jeito e você, Alex, olha a máquina de lavar de outro jeito. Então você vai se vender pelo olhar do outro. E aí? Por isso é muito, muito importante. Há 12 anos eu bato nessa tecla, o Alex bate nessa tecla. Conhecer a própria história te potencializa. É a base de você ter tudo o que você quiser. Porque você responde em cima da tua história, você dá argumentação em cima da tua história. Não tem como você ser pego de surpresa numa entrevista se você souber a tua história. Porque você tem resposta para tudo. Mas, um primeiro momento, tem que se estudar. Você é uma matéria da escola que tem que se estudar. E se a gente não teve isso por conta do mecanismo estudantil, do protocolo de disciplinas escolares, que não existe isso em nenhuma parte do mundo, agora é a hora de você falar, peraí, primeiro eu preciso me conhecer. O primeiro passo é você conhecer a sua história. Depois o resto vem na sequência. Porque aonde estão teus medos? Aonde estão tuas crenças? Aonde está o que você fez ou não fez? Tá de hoje até o dia que você nasceu. É isso mesmo. Então aqui começa, eu me lembrei agora do Garimpar. Pessoal, nós tínhamos até 2015, eu e o Scott tínhamos um treinamento chamado Garimpar, e o Garimpar era um treinamento assim de louco, tá? Do bem falando, porque a gente ficava 8 domingos de imersão, que a gente entrava 8 horas da manhã na sala e não sabia que hora que ia sair de lá. Eu cansei de rodar São Paulo levando o pessoal para casa, porque a gente terminava o treinamento 1 hora da manhã, 2, mas o negócio funcionava. Mas tinha uma coisa interessante, que naquela época a gente já estava trabalhando muito desenvolvimento pessoal, mas a gente já estava bastante focado no público de comissários, pessoas que queriam entrar na aviação. Eu vou sugerir para vocês aqui a coisa mais esquisita do mundo, que era o que nós sugeríamos para as pessoas no primeiro dia de treinamento. Durante esta semana, que é a semana da produtividade, você vai esquecer da aviação. Isso mesmo que o senhor viu. Você vai esquecer da aviação. Sabe por quê? Como assim, Alex? Esquecer da aviação? Eu sou apaixonado. E tá tudo bem. Porque é exatamente por esta paixão, por este amor, que você vai deixar um pouco isso de lado para entrar na essência do que você precisa para trazer isso para sua vida. Por quê? Porque o resultado, ele é uma consequência de que causa? De você, você é a causa. Porque se você realmente quer conquistar um objetivo, você tem que estar aberto e disposto a fazer o que precisa ser feito. Então, como é que você pode chegar num processo seletivo, se esse é o seu caso, confiante, se na sua vida você não traz essa confiança, se nos seus relacionamentos você não traz essa confiança, se na sua segurança financeira você não traz essa confiança? Entende? Então a gente começa a desenvolver micromovimentos que vão potencializar as suas habilidades. Porque a partir do momento que você trabalhou isso, o que você faz? Agora você consegue direcionar isso especificadamente. Se você tem disciplina... Vai ser moleza, Alex. Sabe por que vai ser moleza? Porque a gente não vai ter seleção tão cedo mesmo. Olha que boa oportunidade. Não estamos com pressa. Pelo menos dá para segurar uma semana. Então, por uma semana, a gente vai esquecer que a gente quer ser alguma coisa. A gente está falando no comissário, mas de repente você está numa live aqui que você não é da aviação. E não tem problema, porque ela não é para aviação mesmo. Ela é aberta para todo mundo. Então, a gente fala muito de aviação, não tem como, é recorrente,
Porque eu sou oriundo da aviação, 25 anos lá dentro, o Alex também, então não tem como. A hora que a gente viu, a gente já tá falando. É verdade. Mas, não é isso, Alex? É isso mesmo. Pessoal, uma semana, esqueçam o que você quer ser. Uma semana para você olhar só para você. Beleza? É isso Podemos mesmo. contar com esse compromisso? Escreve aí. Sim ou não? É isso mesmo, gente, porque tem uma lei energética, eu gosto muito do campo energético, e ela é uma lei poderosíssima, que ela fala assim, lei do desapego do resultado. Por que o desapego do resultado? Porque vamos trazer para o seguinte momento, tá? Eu tive até esses dias atrás uma pessoa que me chamou, e ela fez um processo seletivo para uma empresa, tudo, passou, deu tudo certo, e aí, na hora de fazer o admissional, Scott, começa a pandemia. O cara já estava lá para fazer o admissional. E aí ele me chamou e falou, poxa, cara, tem como conversar com o RH, tal, alguma coisa assim. Gente, esse é um momento que a gente tem que observar o que está acontecendo, entende? Eu acho que assim, a gente está falando de produtividade aqui, a gente está falando de desenvolvimento, está falando da coisa mais importante, da coisa não, do ser mais importante desse mundo, que é você. Então, o que você pode fazer agora? O que realmente é prioridade na tua vida neste momento? Porque a gente sabe que agora a gente vai ter que olhar o mercado em termos, não só aviação, turismo, uma série de coisas, e esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer. Nós precisamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas nós não devemos aguardar de braços cruzados, gerando ansiedade, gerando uma série de sentimentos. Porque se a gente tem tempo agora para trabalhar outros lados, então isso não é uma recessão, isso é uma oportunidade de você desenvolver aquilo que quando tudo estava normal não dava tempo. É muito louco, a galera tava reclamando o tempo inteiro, até antes do dia 20 de março, todo mundo, que louco, tá tendo seleção, eu não tenho tempo para estudar, eu quero estudar mais, eu não tenho inglês ainda. E agora tem tempo. O que mudou? Agora tem tempo, todo tempo de sobra. Além do tempo, você tá tendo que ficar dentro da sua casa preso. É isso. Por que, gente, que eu estou trazendo isso para vocês? Porque é muito importante você perceber que a sua carreira, seja lá qual for, ela é uma consequência do teu eu. Se você colocar a sua carreira em primeiro lugar do que você mesmo, você até pode conquistar o que você quer, mas o teu sucesso ele não vai ser blindado por muito tempo. A gente fazia muito essas questões com as pessoas e trazia muito, puxa, às vezes a pessoa ela tinha tudo na vida dela, ela só não tinha conquistado ainda o objetivo profissional. Tá tudo bem você ser focado, você se manter fortemente alerta nisso. Você só não pode, é porque um ponto da sua vida não está bom, detonar todos os outros. Quantas e quantas vezes a gente metaforicamente não perguntou para as pessoas assim, porque a pessoa fala, putz, eu daria tudo para isso acontecer. Então vamos fazer uma metáfora, a gente vai eliminar os seus pais da face da terra e você começa amanhã, pode ser? Ou seja, seus filhos, ou seja, por que essa metáfora é mais poderosa? Por que ela é chocante? Cara, porque olha só, o que você tem na tua vida hoje? Gratidão é um dos temas que nós vamos trabalhar aqui também. Porque se você não souber valorizar o que você já tem, para que você quer mais do que você não tem? É muito louco isso, Alex, que esses dias eu estava assistindo também alguns treinamentos aqui, e o cara falava assim, né? Vamos pensar isso. Pensa na pessoa que você mais ama na sua vida. Pensa na pessoa que você mais ama na sua vida. Escreve aí agora, não você agora, tá? Agora tira você, um outro ser. Coloca aí, escreve aí no bate-papo a pessoa que você mais ama na sua vida. Ok? Não importa se é seu pai, seu filho, seu irmão, cachorro, não importa. Não importa. Porque as pessoas... É interessante porque a gente vai falar de gratidão, de perdão, de tudo isso ao longo da semana, mas é importante a gente saber o ponto de decisão. Tem muita gente que fala assim, mas eu sou muito caridoso, eu gosto do trabalho voluntário. Vocês vão entender já porque eu estou falando isso, segura aí. Eu sou muito caridoso, né? E eu faço caridade, eu, se pudesse, ajudaria mais. Aí eu falo para você assim, você é muito caridoso? Ok. Então é o seguinte, você precisa pegar 5 pessoas de rua agora, você tem que sair da sua casa daqui a pouco, e lá na rua, onde você sabe que tem 5 pessoas de rua, que estão cheirando mal, que estão sujas, que estão com fome, e você precisa colocar na sua casa, ok? Quem de vocês faria isso agora? De verdade. De coração, sem hipocrisia. Quem faria isso agora? Aí eu não, mas porque não dá, né? Não dá, porque aí começa um monte de coisa, né? Não tem lugar na minha casa, Alex. Na minha casa não cabe.
Não, Alex, cara, eu tô meio sem grana, cara. Não dá pra botar mais gente pra comer. Olha isso. Então eu sou caridoso, eu sou. Mas aí quando o bicho pega, alguém fala pra você ir lá fazer, a gente fala que não. Agora vamos forçar um pouquinho essa imaginação. Eu sequestrei a pessoa que mais você ama na vida. Eu sequestrei ela. Ela tá em cárcere privado, ela tá comigo. E eu vou dizer pra você, eu só vou devolver ela pra você se você ficar 30 dias com essas 5 pessoas de rua na sua casa. Eu só te devolvo ela viva se você ficar com ela, com essas pessoas, 30 dias na sua casa. E agora? Você mudou o ponto de vista? E agora? Você consegue dar um jeito? E agora? Você arruma dinheiro para dar comida para elas? E agora? Você vai dar um banho nelas? O que mudou? O que mudou, Alex? Então, primeiro, pessoal, entendo que é um sentido metafórico. Tá? É uma metáfora que o Scott está trazendo aqui. É lógico, a gente não vai levar ao pé da letra, envolveria muitas coisas, envolveria você, nossa, tomar cuidado, a gente tem medo, a gente sabe que vai colocar, enfim. Mas observem o sentido da metáfora, tá? Observem mais amplo. Por quê? Porque o que o Scott está trazendo para a gente aqui é mostrando a questão da motivação, tá? Então, vai mais profundo na reflexão que vocês estão fazendo sobre a metáfora. Exatamente. Porque quando eu tenho um motivo tão forte, eu vou dar meu jeito. Eu vou ser mais produtivo. Aí você fala, mas o que isso tem a ver com produtividade? Tudo. Porque quando eu tenho um motivo muito forte, que tem um impacto emocional muito forte na minha vida, que talvez depende da vida de outras pessoas ou da minha mesma, aí eu arrumo força, aí eu arrumo coragem, aí eu arrumo tempo. Então o que está faltando muitas vezes? Será que precisam sequestrar alguém que você ama? Será que precisam tirar alguém que você ama para você fazer aquilo que você sabe que você pode fazer? Não é tem que fazer. Que você pode fazer. É isso mesmo. E tem uma coisa, gente, que é uma verdade meio dura, mas eu vou trazer ela para vocês, porque isso foi algo que eu fui compreendendo ao longo da carreira, com muitas pessoas. Gente, eu tenho um privilégio na minha carreira, porque, olha, vocês não têm noção de quantas histórias de vida que eu já escutei, de como eu já aprendi com as pessoas. E isso é maravilhoso. Mas tem uma coisa importante de a gente lembrar aqui nessa Semana da Produtividade. Tempo e dinheiro você tem para aquilo que é importante para você, tá? E quando você ouve, honra e respeita essa afirmação, você se empodera muito mais das suas escolhas. Tá? Se você for fazer um processo, por exemplo, de coaching financeiro, a primeira coisa que você vai passar é um diagnóstico. Então ele vai te dar um caderninho, lógico que existem muitas metodologias, mas ele vai te dar um caderninho e vai falar assim para você, você vai colocar esse caderninho no bolso, sabe aqueles caderninhos pequenininhos? E tudo, exatamente tudo, o que você gastar, você vai anotar no caderninho. Então você está lá, você foi na padaria, comprou um cafezinho. Sabe o que você vai ter que fazer? Pegar o seu caderninho, tem uma página lá de café, você vai colocar assim, cafezinho, e vai colocar o valor. Sabe o que começa a acontecer com você? Você começa a pensar antes de gastar. Porque você começa a entender, quando passa o teu mês, você vai olhar o teu caderninho e você vai perceber onde está indo o teu dinheiro de verdade. Até mesmo se for pela preguiça de ter que anotar no caderninho. Até mesmo se for por isso. Mas olha que interessante, por quê? Porque você já vem para o consciente, você sai do campo emocional. É uma coisa interessante porque, lembra, a emoção é tudo. Então, até mesmo num processo de coaching financeiro, você vai trabalhar o seu emocional, porque quanto mais sentimentos de carência eu sentir, mais eu vou ter uma tendência a compensar esse sentimento do que me falta. Então, como é que eu compenso isso? Às vezes é com gasto, às vezes é com comida, com qualquer coisa que você seja com um excesso. Então, o que é interessante parar para pensar aqui? Se tempo e dinheiro eu tenho para aquilo que eu quero, então eu posso chegar na sexta-feira e entender o porquê que eu não consegui cumprir as tarefas, mas não justificar. Entende? Porque se você justifica, na verdade você está contando uma historinha para si mesmo. E aqui frase, entra uma coisa. Explica, mas não justifica, né, Alex? Explica, mas não justifica. E entra uma coisa bem interessante aqui para vocês que tem um ambiente de questão de seleção e tudo. Por quê? Porque muitas vezes a gente ouve das pessoas uma coisa do tipo assim, eu não sou criativo. Gente, olha, tem que ter muita criatividade para dizer que não é criativo, tá? Exatamente. Isso é uma coisa muito importante. Então, quando você está justificando o porquê você não fez, o porquê que não deu, você já está sendo criativo. Porque de verdade, gente, quando você quer fazer a coisa, você vai lá e faz. Então, quando a gente para de inventar desculpa pra gente mesmo, sabe, assim, cuidou da sua saúde essa semana? É um exemplo. Não cuidei. Por quê? Não quis. Não é não consigo, verdade, não deu tempo, entende? Eu quero reforçar isso. Eu tive uma aluna uma vez
no meu banco de seleção presencial de 2 dias, eu pergunto se a galera gosta de ler, né? É muito comum isso. Eu sempre incentivo a galera a ler, escolhe um livro, divide em 30 dias, tem toda uma metodologia aí para poder alavancar o processo de ler. E aí todo mundo arruma desculpa. Não, eu não leio porque eu não tenho tempo. Não leio porque não tenho dinheiro para comprar livro. Uma vez a garota foi categórica. Eu não leio porque eu não gosto. Eu falei, parabéns. Fui lá, cumprimentei ela. Falei, você é muito honesta. Você não lê porque você não gosta. Ok. Porém, todavia, nós precisamos desenvolver a habilidade de leitura para a carreira ter sucesso. Os grandes profissionais de sucesso no mundo leem 30, 40 livros por ano, né? Então, ponto. Mas ela foi honesta. Eu não faço academia porque eu não gosto. Eu não sou saudável porque eu não tenho saco para... Então, vamos ser honestos, cara. Eu não tenho tempo. Para de arrumar desculpa. Eu faço uma relação. Quando a gente está começando a paquerar uma pessoa, no comecinho do namoro, a gente tem tempo para mandar 21 milhões de mensagens, né? Desliga você. Não, desliga você. Não é assim, Alex? Desliga assim você. mesmo. Não, desliga você. Não é assim? É, Depois do isso tempo, mesmo. quando já está conquistado, de repente já... Amor, não deu tempo para te ligar. Estava muito ocupado. Então, tempo está relacionado com o teu objetivo, com a tua vontade, com o teu tesão, com a tua emoção. É isso mesmo. Vocês estão colocando aqui a questão de procrastinação. A nossa quarta aula é sobre valorização do tempo, que se refere à questão de autovalorização, porque se você se valoriza, obviamente você valoriza o que você faz com o teu tempo e gestão de tempo. Lá na apostila vai ter uma ferramenta de gestão de tempo e aqui na sessão online a gente ainda vai abordar mais profundamente a questão. Mas eu posso adiantar para vocês que a procrastinação é medo, tá? A procrastinação é medo. Por isso que a live de hoje, a nossa sessão de hoje, ela abre todo um processo com, se eu dissesse para você assim, uma frase que ilustra, que empodera a nossa sessão de hoje. Suas ações seguem suas crenças. Se você não acredita que você pode ter uma mansão, nunca você vai gerar ações para ter uma mansão, porque você já deu o comando de que isso não é para você. Então, se eu começo a observar o que você tem declarado sobre si mesmo. Ah, eu sou ansioso, eu não consigo fazer essas coisas. Para de dizer essas mentiras. Aceita, você não quer fazer. Fim. Gente, isso é Alex, muito poderoso. Eu fui buscar no dicionário, né, crenças, né? E lá está escrito assim, a definição que eu peguei lá, né? Acreditar num estado psicológico individual sobre uma afirmação, uma suposição ou uma verdade. Pelo ponto de vista de quem? Percebe? Pelo ponto de vista de quem? Se foi sua mãe que falou, você pode dizer que sua mãe não mente para você. Se sua mãe falou porque ela ouviu alguém falar, percebe que vira um telefone sem fio? É isso mesmo. Então, por isso que você tem que investigar. Eu tô com medo de... Alex, acredite, tem gente que tem medo, no fundo, lá dentro do mais profundo inconsciente, ele tem medo que dá certo. Vai que dá certo. Isso mesmo. Vai que eu passo nessa seleção, cara. Como é que vai ser ser comissário amanhã? Como é que vai ser ser gerente de RH amanhã? Como é que vai ser auxiliar administrativo amanhã? Eu vou ter que me mudar, não tem nada pronto. Eu fico com tanto medo lá dentro que pode dar certo que eu me saboto. É interessante, porque eu vi que vocês estão comentando aqui, a gente vai aprofundar isso, eu vou colocar um pouquinho disso na aula para vocês lá no grupo. Mas, a priori, no nível mais profundo, nós temos apenas 2 sentimentos, tá? Amor e medo. Então, vamos pensar assim, emocionalmente falando e meio que figurativamente falando. Os meus sentimentos de amor, a gente pode dizer que são os sentimentos de prazer. Vamos pensar aqui, uma pessoa que trabalha por amor e uma pessoa que trabalha por medo. O que muda? Uma pessoa que trabalha por amor, ela gosta do que ela faz. Ela vai lá, ela se dedica, ela dá o melhor, ela não está preocupada se as pessoas estão vendo o reconhecimento dela ou não, porque ela sabe que está construindo o seu profissional e ela tende a ter mais paciência, tolerância, enfim. Uma pessoa que trabalha pelo medo. Como é que eu sei que eu trabalho pelo medo? A minha única motivação para trabalhar é porque eu tenho medo de não ter dinheiro para pagar as contas. Eu não estou entusiasmado. Eu acho um saco ter que ir para o meu trabalho. Quanto menos eu puder ir, melhor. Eu não agradeço as oportunidades que ele me traz. Então, eu começo a me sabotar. Eu tenho que fazer uma coisa, mas eu procrastino. Dá tudo errado. Eu perco a hora. Isso. Eu chuto a quina do escritório. Tudo. Eu pego... Parece um imã, né? Todo mundo que é grosseiro só cai com você, cara.
Parece que você tem um imã, meu Deus do céu, dá tudo errado com você, só pega gente grossa com você. E o cara do lado, que ama o que faz, só pega gente Tá tranquila, fluindo. só pega gente boa. É isso mesmo. Será que realmente você é o azarado do mundo do plantão? Ou é você que tá vibrando isso? É isso mesmo. Então, entende que é muito interessante quando a gente começa a fazer esse movimento de autoconhecimento, porque ele tem uma parte subjetiva, que é uma parte mais ali, vamos dizer, do inconsciente, de sentimentos, de crenças, mas ele também tem uma parte muito prática. Eu tenho que saber qual que é a intenção que está por detrás das minhas ações. Agora, quer ver uma coisa que vai talvez trazer identificação para você? Ah, eu amo ser coach. Eu amo ser coach. Ser coach é a minha vida. Eu posso, assim, pode dar tudo errado na minha vida, mas eu garanto para vocês, lá no final da minha existência, eu vou morrer tentando. Mas não vai acontecer uma coisa, de repente, putz, agora eu quero ir para engenharia. Eu não tenho nada contra engenharia, mas eu não sou de exatas, eu sou de humanos. Eu gosto de pessoas, gente, mudança, coisas assim, motivação, eu gosto disso. Gosto de estar aqui, ó. Esse tem que ser meu trabalho, tá conversando com vocês. Então, quando você percebe isso, fica muito mais fácil desenvolver uma habilidade. Então, a gente está aqui, não está aqui entregando um conteúdo para vocês? Por que a gente pode entregar esse conteúdo para vocês e muito mais tranquilamente? Porque a nossa vida é estudar este conteúdo. Por quê? Eu não faço isso apenas pelo dinheiro, eu faço isso pela satisfação pessoal. E o dinheiro acaba vindo como uma consequência. Mas, se de repente eu quero ser coach, eu não posso entender só de coach. Gente, eu tenho que entender de marketing, eu tenho que entender de vendas, eu tenho que entender toda essa questão de marketing digital, de empreendedorismo. Tem vários temas que nós temos que estudar que compõem a nossa profissão de uma certa forma, que é o que a gente precisa fazer se quiser ter um diferencial. Não é diferente para você que está buscando ir para a aviação. Então agora seja apaixonado por meteorologia, seja apaixonado por navegação, por conhecimentos de aeronave, porque quando você estudar aquilo, agora eu não estou estudando pela minha obrigação, porque eu tenho que passar numa prova. Eu quero aprender esse negócio, porque se um comissário, ele se compõe pelas matérias que ele estuda, pela navegação, pela meteorologia, então eu vou fazer bem feito, eu vou me empenhar mesmo. E agora você começa a desenvolver o prazer. Entende? Por quê? Por isso, Porque pode completar, Alex. É porque senão você vai entrar só no campo da obrigação. Então você não está dizendo que você está estudando pelo prazer. Você está estudando porque você tem medo de não passar lá na prova, de não passar na seleção. Só que você sabe que quando você faz alguma coisa baseado pelo medo, isso é muito chato. Você abre o teu livro, você olha aquilo e de repente você fala, meu Deus, eu não vi nada do que eu estava lendo. Então, para concluir essa reflexão, você começa a observar que na essência mais profunda, a tua vida, o teu dia a dia, está sendo baseado por ações de prazer, de crescimento, de desenvolvimento, ou você simplesmente sente que está fazendo as obrigações que você precisa para não ter problemas? Exatamente. E é muito perceptível quando você está assistindo uma live, eu quero que vocês comecem a prestar atenção. Você vê energia no cara que está falando na live? Você percebe o olho dele brilhando? Você vê no tom de voz que ele gosta do que ele está falando? Que ele está falando com tesão mesmo? Que você está sentindo aí o que ele está falando? Ou ele está falando para vocês que é importante você pensar sobre os seus pensamentos? Porque a emoção é muito importante na hora de você contar a sua história de vida. Caraca, bicho, para! É fácil você distinguir. É só você fazer uma pergunta para você. Você se contrataria hoje do jeito que você está? Acreditando em você do jeito que você está? Se pergunte. Não tem nenhum problema você acabar de falar assim, não, eu estou assumindo para mim agora, verdadeiramente eu estou assumindo que eu ainda não estou pronto. Mas agora eu estou com um brilho no olho, eu estou com faca na caveira, que eu vou virar do avesso. E eu vou chegar no final da sexta-feira com o meu objetivo cumprido, porque eu sou homem, eu sou mulher, eu tenho brilho, eu vou conseguir. Percebe? É isso mesmo. É isso mesmo. Porque Alex, aqui é que a gente... Falta aqui... 3 minutos para acabar nossa live aqui, para bater, para ela cair aqui. Vamos só concluir e depois o que a gente vai fazer na sequência? Olha, o pessoal pode dizer aqui, mas eu acho que a gente pode voltar para concluir, porque a sessão está muito boa e, putz, estou gostando muito da interação de vocês. Eu acho que dá para complementar uma série de coisas importantes, porque é muito importante que a gente está abordando tudo isso. Por quê? Porque você pega a sua motivação e traz ela para o nível de essência. Então, o que eu quero dizer com isso? Gente, a disciplina, o foco, a determinação, a perseverança, ela não vai ajudar você em todas as áreas da tua vida? Então, a partir desse momento, por isso que eu digo que você deve desapegar um pouquinho do resultado para que você se concentre no processo.
Porque vamos pensar que, na pior das hipóteses, você esquece o teu objetivo essa semana, mas você ganha disciplina. Será que quando você para pensar nele não mudou alguma coisa? Será que você não está mais autoempoderado? Será que você não está sentindo que você agora está muito pronto para continuar? Seja lá qual for o objetivo. Porque sabe o que acontece? Se você não estiver focado nisso, você vai começar a se envolver com problemas. As pessoas vão começar a tirar você do sério. E no fundo, lembra lá da metáfora do Bruce Lee? Você só está explodindo com as pessoas porque você não está bem. Porque você está sentindo distância de si mesmo. Exatamente, exatamente. Alex, acho que eles não querem que a gente volte de novo, não. Acho que eu tô vendo. Aqui, só voltar amanhã às 8 pelos comentários aí, eu acho que não tá legal. Tem 80 pessoas aqui, recorde absoluto de muito mais pessoas aí, famosas do mundo. Tô me sentindo muito, muito, muito orgulhoso de estar aqui. Gente, muito obrigado. Essa energia que vocês trazem pra gente, olha, ela é muito bacana e nós somos coaches diferentes. A gente gosta mesmo de entregar. Lá no grupo nós temos interagido, eu tenho procurado responder os comentários e acreditem, quanto mais vocês interagirem, mais vai gerar material. Por quê? Porque o nosso resultado é o resultado de vocês, então não faz sentido não entregar. Vocês são a nossa lenha. Bota a lenha na fogueira que o pau vai torar essa semana. É isso mesmo. Então vamos lá, vamos já abrir a outra live, senão vai cair essa daqui. Então, pessoal, galera, nós estamos com 80 pessoas aqui. Eu vou fechar essa live, ok? Vou fechar ela. Não vai embora. Não é para ligar o Netflix, não é para ligar a TV lixo, não é para ligar nada, ok? Já sai e entra de novo. Beleza? Ó, e o seguinte, vai pensando nas perguntas, porque agora essa próxima hora a gente vai conversar bastante, mas eu quero focar também, junto com o Scott, bastante aqui nas tuas dúvidas, nos teus comentários, tá bom? Isso, beleza. Já voltamos, hein? Já voltamos. Como dizia o professor Raimundo, VaptVupt. Aí, galerinha, voltando. Parte 2, a revanche. Aula sobre crenças na nossa primeira aula. Então, acho que eu vou deixar o Alex de castigo. Acho que eu vou esperar para convidar ele. Vou deixar ele vindo aqui uma meia hora só de volta. O que vocês acham? Entra aí, Alex. Deixa a galera... Entra aí de novo, Alex, que agora vem a hora do debate. E aí, Alex? Cara, quase faltei aqui, bicho. A hora que eu fui salvar, o Instagram falou assim pra mim, não podemos fazer isso agora. Eu falei, você tá maluco? Não posso perder essa live. Aí deu certo. Tá bom. É legal. Ó, você vai dar uma colher de chá, porque o certo é essas lives não ficarem gravadas, hein? Não, vai ficar gravada só até 23h59. Tá lá no Instagram. Tá bom, pessoal. O pessoal tá dizendo que tá sem áudio aí. A minha tá sem áudio para vocês também? Alguém tá me ouvindo aí? Isso aconteceu também hoje na hora da live da Aline. De vez em quando dá umas travadinhas aí no áudio. Mas vamos lá, voltou o som. Voltou? Se estiver ouvindo os dois, coloca o número 2. Se estiver ouvindo um só, coloca a letra do nome que tá ouvindo. Você falou que você ia me deixar de castigo, mas eu vou pegar um café. Vai bater um papo com eles aí que eu já volto. Vai lá, pega um café. Pessoal, vamos lá. O que vocês acharam? Nós estávamos 75 pessoas aqui. Cadê o resto? O resto caiu da cadeira, o resto infartou, foi assistir Netflix. O que aconteceu? Foi assistir novela. Escreve aí o sentimento que vocês tiveram, né? Resume aí em palavras, em uma frase, o sentimento que ficou dessa sessão de coach de crenças. É uma sessão de crenças. Entendendo que você já respondeu as primeiras páginas do seu manual. Se você não tem o manual ainda, você está papando bola. Coloca aí, galera, o link da apostila para o pessoal. Coloca aí o link do grupo do Telegram. O
que vocês sentiram dessa primeira live de crenças? Escreve aí. Nós estamos aqui para discutir sobre crenças. Eu não vou falar de outra coisa. Quem precisar saber de alguma coisa em particular, me chama depois no direct ou o Alex. Vamos fazer uma live aqui, conduzir ela para esse tema. Nós temos aí algum tempinho com vocês e agora é a hora de a gente entrar na ferida de cada um, vamos dizer assim, né? Reflexão pesada. A galera tá falando aí, né? Pensou bastante. Tá, mas vamos lá, contribui com a gente. Isso. Qual é o seu medo? Qual é o seu medo de não conseguir? Qual é o seu medo de não conseguir fazer? O que te travou aí? Qual chavinha virou aí no mindset? É isso mesmo, pessoal. Lembra que todo esse movimento que nós estamos fazendo é por quê? Porque a gente sentiu que era importante trazer para você uma energia muito bacana para você começar a tua semana da produtividade. Porque nós precisávamos ter um ponto de divisão, ou seja, até ontem as coisas foram acontecendo, a gente bateu um papo aqui, mas hoje é um movimento de comprometimento. O que dá certo nesse processo é o seu comprometimento. E esse movimento, ele é tão desafiador quanto um processo de coaching, vamos dizer assim, presencial. Por quê? Porque agora você vai contar com a única pessoa que realmente pode te ajudar, você mesmo. Eu, nem o Scott, vamos estar aí para olhar, você fez as perguntas, não fez? Mas certamente quem parou para responder as perguntas lá na apostila, que fez a viagem ao interior, que realmente se dedicou, já está sentindo um movimento diferente aqui nessa live. Por quê? Porque já vieram starts. Todas aquelas perguntas, elas têm um intuito de trazer uma informação sobre você mesmo, mas também de começar a plantar algumas sementinhas do teu inconsciente. Ah, mas Alex, e se eu por acaso cair de paraquedas aqui e não fiz essas perguntas ainda? Dá tempo de eu pegar o bonde andando? Dá tempo sim, porque você vai ter que realmente agora pegar agora à noite, já fazer esse movimento e inclusive as perguntas que vêm agora, porque se você já observou lá na apostila, as próximas perguntas agora é o quê? Levantando suas crenças. Agora você sabe que as suas crenças norteiam a tua vida. Eu quero fazer aqui lição de casa, página 19, página 20 e página 21. Lição de casa, página 19, 20 e 21. E vai parar no planejamento, que é a sessão de amanhã, né, Alex? É isso mesmo. A gente vai, depois que terminar a nossa live aqui, na verdade eu digo bem depois, gente, porque às 22 horas eu tenho uma sessão com uma querida pessoa que permitiu que a gente fizesse mais tarde hoje para não afetar o horário da nossa live. Mas assim que eu já concluir a sessão, eu vou colocar algumas instruções lá da ferramenta. E aí vocês já vão ter um embasamento para poder fazer esse movimento. Eu quero trazer uma questão. Eu estou muito curioso, Alex, porque ontem, na semana do... Primeiro, escreve aqui pra gente quem é que estava. Escreve eu. Quem é que estava na live de pré-lançamento ontem? Escreve aqui, eu. Vamos medir isso aí, Alex. Enquanto isso, ontem nós falamos muito sobre metas específicas, né? E a galera estava comendo bola, escrevendo metas muito abertas, né? Na página 17 até 21. Deixa eu voltar aqui de novo. Mas a gente vai escrever lá no Telegram lá. Cadê? Aqui. Cadê? Aqui, ó. Página 19 até a página 21. Ou seja, 3 páginas com perguntinhas lá relacionadas à crença. Porque nossa sessão hoje foi de crenças. E sempre nesse ontem... Oi? Pode falar, Scott. Pode concluir. E ontem a gente estava perguntando, o que você quer de objetivo? Qual a sua meta? Porque hoje é segunda. A gente tem que definir a meta que você quer para a sexta. E o que vocês definiram? Estou muito curioso para saber isso. Porque não adianta falar estudar mais, porque não é mensurável. Perder quilos não é mensurável. Estudar inglês não é mensurável. Né? Mensurável é 1 hora de inglês todo santo dia. Emagrecer 1 quilo em 5 dias. E eu tô muito feliz, cara. Minha esposa falou assim pra mim, você tá mais magro, né? 15 dias que eu tô caminhando 6 quilômetros por dia, que foi o meu compromisso, eu já perdi 3 quilinhos. A minha pancinha tá indo embora, Alex. Legal, Scott. Parabéns, hein? Esse é um resultado maravilhoso. E a gente começa a perceber que, por mais simples que seja o resultado, ele traz um sentimento de empoderamento muito grande. Eu uso essa palavra empoderamento, gente, mas assim, autoconfiança, tá? É uma palavra, vamos dizer assim, mais forte para autoconfiança. Quando você é autoconfiante, você se permite, você vai lá, você faz, você movimenta as coisas, elas acontecem, né? Deixa eu fazer 2 movimentos aqui, Scott. Primeiro, um movimento bem rápido. Gente, para quem não me conhece ainda, eu sou Alex Carvalho. De certa forma, eu posso dizer assim que sou, sim, uma cria da Melhorando Pessoas, porque quando eu comecei a minha carreira de coaching, eu fui 10 anos da aviação. Primeira formação
formação foi gestão e aviação civil. Depois caí em treinamentos de coaching, em treinamentos, aliás, na aviação, de segurança de voo. Me identifiquei com essa área, conheci coaching. E aí não parei mais de estudar coaching, né? Coach pessoal, hipnose, master coach, psicologia positiva com coach, business Drogado coach, enfim, né? Loucão em coach. Foi realmente todo direcionado. E aí, quando eu saio da Gol, que foi a companhia que eu trabalhava, eu conheço o Scott, que é uma história que eu conto para vocês, de repente, lá no grupo, para quem não conhece. Tá E lá aí, de já, repente, Alex. É foi só lá. eles entrar no... É verdade, tá lá no seu... Coloca a sua história. Vamos colocar nossas histórias. É verdade, eu vou colocar. No Telegram. Coloca lá. Isso mesmo. E aí, comecei a minha carreira fora da companhia com o Scott, no Melhorando Pessoas. Fiz parte também como sócio da Melhorando Pessoas. E o Scott realmente foi o cara que me abriu uma porta muito grande, né? A gente, entre aspas, se separou profissionalmente, mas sempre estivemos juntos. Eu, mais com a parte de relacionamentos, autodesenvolvimento, eu trabalho com a minha esposa também nessa parte. Nós temos o projeto Depende de Nós e tal, que trabalha muito autoconhecimento, relacionamentos, campos energéticos, nós adoramos campos energéticos, lei da atração, enfim, mas também essa parte de carreira. Então, já me apresentei brevemente aqui. Tem uma pergunta, Scott, que passou aqui e eu acho que é muito importante trazer ela. Eu tenho medo de conquistar as minhas metas. Como eu faço isso? Eu tenho medo de não chegar no meu objetivo. Gente, a frase é assim: nada a temer a não ser o próprio medo. Porque se você tem medo, vamos olhar mais profundo agora. Esse medo ele já é um significado de uma dúvida. Ou seja, você não confia verdadeiramente no seu potencial de chegar naquele objetivo. Então existe uma dúvida. Observa que a dúvida ela é a chave que abre para a procrastinação. Porque se eu tenho dúvida, poxa, por que eu vou me dedicar inteiramente para aquilo se eu não sei se vai dar certo? Você se dedicaria? Se eu chamo você aqui e falo assim, gente, eu queria muito a ajuda de vocês, eu queria que vocês verdadeiramente estivessem junto comigo, eu vou precisar de toda a dedicação de vocês para um projeto, para que esse projeto dê certo. Aliás, para que a gente consiga realizar esse projeto. Só que mesmo que nós realizemos esse projeto com a maior ênfase do mundo, olha, ele vai dar errado, tá? Eu já adianto para você que esse projeto não vai dar em nada, mas nós precisamos nos dedicar muito. E aí, você se dedicaria para um projeto que vai dar errado? Não, né? Não faz Já sentido. começou com o negócio morto? Não é? Então, perceba que às vezes quando você se sente com muito medo é porque você tem dúvidas. Mas, gente, Como é que eu faço, Alex? Vamos ajudar eles. Como é que eu faço para tirar essas dúvidas, né? Eu vou fazer um teste de vocacional, eu vou contratar um profissional. Como é que eu faço para tirar essas dúvidas? Porque se eu não tirar essas dúvidas, elas vão ficar me remoendo, né? E eu sinto que eu estou patinando. Sentimento de muita gente. Patina, 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 passa ano, entra ano e o negócio não anda. Como é que eu faço para tirar essas dúvidas? Tem um segredinho? Scott, eu acho que assim, aí é que entra toda uma questão que a gente teria que abrir mais uma live de umas 3 horas para a gente aprofundar. Por quê? Porque a única forma de você ter controle é quando você abre o controle, abre mão do controle. Você não pode controlar tudo que acontece, mas você pode controlar o que você faz com esses acontecimentos. Então, se eu sei, por exemplo, eu vou trazer aqui o caso que é uma metáfora, mas é a realidade de grande parte de vocês que estão acompanhando com a gente. Se eu sei que eu estou me dedicando ao máximo, se eu sei que eu estou dando o meu melhor, que eu estou otimizando as minhas áreas da minha vida, e de repente algo não aconteceu como eu queria, eu vou analisar aquilo, lembra da metáfora do Bruce Lee? Eu vou analisar o que deu errado, eu vou trabalhar esse ponto de melhoria e continuo no caminho. Se eu tenho muita dúvida e muito medo, eu não me permito considerar o caminho, porque, observa, gente, você está aqui, você está vivo, você está assistindo essa live comigo, então isso significa que nenhum problema que você teve na sua vida foi capaz de parar você, por mais que você mesmo já tenha pensado que era. Então, você deve se lembrar disso. Porque se você está respirando, se você está fluindo, se as coisas estão acontecendo, então se permita continuar. Ah, de repente, trazendo essa questão, eu não passei no próximo processo. Tá tudo bem. Mantenha o foco. Por quê? Porque quer uma notícia maravilhosa? Se você tomou pau no processo seletivo e foi para o segundo, você tem muito mais chance de conseguir entrar do que o cara que nunca fez. Então, olha só. Só que se você não focar... Experiência, vivência. Exatamente. E aí você entende que é um processo, Scott? Porque aí é que tá. Se de repente eu estou profundamente decepcionado com o resultado que aconteceu, eu começo a parar para pensar, por que eu estou preocupado com isso? Por que isso está me afetando tanto? Porque às vezes eu vou perceber que o que está me afetando tanto nem é aquele resultado específico. Foi algum sentimento
porque associou. Foi porque de repente eu sinto que dentro da minha vida eu sempre tive que provar muito as coisas para as pessoas, que eu sempre tive que tentar mostrar que as pessoas não me valorizam. Gente, é estranho no sentido metafórico que eu vou dizer para vocês, mas quando você olha para as pessoas ao redor e começa a achar que elas não estão te valorizando, é porque você não está se valorizando. Sabe por quê? Porque quando você começa a se valorizar, você não precisa da valorização das pessoas. E aí, quando você não precisa da valorização das pessoas, sabe o que acontece? Elas te valorizam. Porque esse é o seu sentimento. A pessoa que vive o tempo inteiro querendo a aprovação dos outros, e essas pessoas pararem de falar, e se as pessoas, por algum motivo, ficarem mudas e não falarem mais com você, como é que você vai viver? Né? E aí tem que reparar, da onde está vindo isso? É carência? É carência afetiva, é carência que veio da infância. Lá você era o irmão rejeitado, lá você era o patinho feio, lá você ouviu falar isso, né? Isso é seu, você acredita nisso, falaram para você, pessoas muito importantes falaram para você, muita comparação, você não é assim, seu irmão é melhor que você, olha o seu primo, você não vai dar nada na vida. E você foi acreditando nisso. Lembra que eu falei na outra live, na outra parte? É uma crença que você acreditou numa suposição ou numa verdade. Isso. Quantas crenças você tem que são suposições? Ah, mas eu acho que eu não aprendo inglês. Eu não sei. Eu não consigo aprender inglês. Eu estou dando uma ordem para o meu cérebro. Eu não consigo. Se eu sou a pessoa mais importante do mundo que manda em mim, se eu estou falando que eu não consigo, eu não consigo. Acabou. Fim de papo. Sim, é muito comum a gente perceber que as pessoas que conquistam os seus resultados, elas têm muita dedicação, mas no momento ali, na hora H da coisa, ela tá leve. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, ele funciona maravilhosamente quando você está tranquilo. Você já sentiu o famoso branco. O que é o branco? É tensão. Olha que maluco. Traz isso para o consciente, porque aqui, lembra das duas mentes, emocional e cognitiva? Eu fico tão preocupado em fazer com que dê certo que eu mesmo crio as condições para dar errado. Aí, de repente, eu estou mais tranquilo. Por quê? Porque, vou trazer de novo a metáfora da seleção. Não tem como não falar disso aqui. Você tem que estudar até o dia que o seu telefone começar a não tocar. O dia que tocou e te chamaram, é o dia que você tem que fechar tudo. Por quê? Esse dia você tem que estar pronto. Isso seja para a seleção, seja para um objetivo específico, por uma reunião numa empresa, por uma transição de carreira, por um relacionamento algo sério. Tem tudo. Por quê? Porque você se preparou antes. E agora, a partir desse momento, o que você precisa fazer? Relaxar para que essas informações se conectem na sua mente. E aí vem toda essa questão da viagem interior que vocês preencheram na apostila. Por quê? Porque você vai se conectar com aquelas emoções que realmente te movem. Porque é isso que tem que estar. O dia que você sentar naquele momento X, né? Vamos trazer o ambiente da seleção, porque é uma excelente metáfora. É um ambiente de aprovação, um ambiente de muita coisa, mas para você não. Para você tem que ser um ambiente de realmente poder expressar tudo aquilo que você já tem feito. Gente, o resultado... Pode falar. Pode completar, Alex, pode completar. O que acontece dentro de um processo seletivo é o reflexo do que você faz fora dele. Lembra sempre disso. Isso é para tudo na vida. Uma promoção, para um autodesenvolvimento, para um momento X ali que você tem um desafio. Se você é um atleta, para um jogo que você tem muito importante. O que vai acontecer? O que faz o jogador dentro ali do campo ele conseguir ter resultado extraordinário? Não é o jogo ali, é o que ele está fazendo fora dali. Então lembra sempre, as pessoas são recompensadas em público pelo que elas fazem anos e anos sozinhas. Se você não aprender a conviver com você mesmo e reconhecer, olha, já estamos adiantando a sessão de quarta-feira, e reconhecer o seu potencial, ninguém vai reconhecer. Eu tive uma aluna, Rafa Trovo, não sei se ela tá, não consegui ver ela ainda aqui na live, mas se ela tiver, um grande beijo, Rafinha. Ela falou assim, ela fez todo um processo também de desenvolvimento, fez o coach com a gente e tal. E ela falou assim, quando eu fui agora na última seleção da Latam, depois de mais de 5 ou 6, não lembro quantas agora, a história também está lá no meu YouTube, assiste lá a história da Rafa Provo. E ela falou assim, quando eu fui para lá, eu entrei naquela sala acreditando que eles precisavam de mim. Eu queria muito a vaga, mas eu sabia que eles também queriam muito uma pessoa como eu. Olha o estado de espírito que tem que estar, de evolução, para você entrar acreditando em você, sem ser prepotente, sem ser arrogante, para você falar assim, eu sei que vocês precisam de mim. E ela falou isso para a entrevistadora. Eu quero muito trabalhar com vocês, mas eu também sei que vocês precisam de uma pessoa como eu estou hoje, com a minha maturidade, com a minha experiência
um toquinho de gente desse tamanho, com um sorriso lindo desse tamanho, que ganhou a vaga e hoje está trabalhando dentro da Latam. Percebe? Sim. Aí a gente teve o caso também do Matheus, que foi nosso aluno, foi nosso coach. Quando ele decidiu ser ele de verdade e não usar uma máscara e não ter mais medo e entregou exatamente a essência dele, ele foi aprovado dentro do elevador da academia da Latam. Então, galera, para que medo de perder uma coisa que você não tem? Caçamba, você não tem a aprovação. Você não tem ainda o aumento do seu chefe. Você não tem ainda o sim naquele casamento. Você vai gerar um medo de perder, sendo que você não tem? Perder o que você não tem não é perder. Não existe. É isso mesmo. Por isso que nesse momento de muitas reflexões, é importante você pensar agora. O que é importante para você? Vamos dividir em duas camadas, tá bom? As coisas que você não pode controlar e as que você pode, porque esta semana nós estamos focando nas que nós podemos. Se tudo começa em você, então tudo começa no ambiente mais poderoso da sua vida, o seu lar. É ali que você vai começar a ver a sua rotina. Porque agora que a gente já falou aqui e já refletiu por diversas formas sobre a questão de que sim, é possível você fazer movimentos diferentes na sua vida, agora você já está mais pronto para falar, tá bom, o que eu quero essa semana, que se eu realmente começar a mudar, vai ser muito importante para mim. Pode ser simples, porque aqui a gente não está falando de coisas gigantescas, a gente está falando de simplicidade. O nosso cérebro não sabe diferenciar o que é grande e o que é pequeno. Então, a partir do momento que você se colocar um objetivo e você cumprir esse objetivo, a mensagem que você manda para o seu inconsciente é de que você está cumprindo os seus objetivos. Exatamente. E se você alimentar esse processo, esse movimento, essa meta, ela vai abrir um caminho para você gerar uma outra meta e outra meta. E agora você começa a fazer uma mudança no estilo de vida. Isso é muito, muito importante. Alex, a Aline está escrevendo aí, Aline.ph07 está escrevendo que a live está deixando ela com a sensação de ansiedade. Como assim, sensação de ansiedade? Pode ser que esteja passando muita coisa na tua cabeça, Aline. Pode ser que tenha muitos insights que você está recebendo aqui dessa live. A pergunta que eu quero fazer para ela é, você respondeu as perguntas? Hein, Aline? Escreve aí para gente. Você respondeu? Você fez a lição de casa? Porque talvez está incongruente alguma coisa porque não fez a lição de casa. E aí serve isso aí para todo mundo. Não pulem etapas. Façam aquilo na sequência. Isso já é um princípio de ansiedade. Querer que chegue lá, ainda não. Então, bem provável que quando você responda as perguntas, vai mexer com você ao ponto de você entender que não tem ansiedade. Tem apenas resultados. A gente está falando num nível de pessoas que já tinham que ter respondido essas perguntas, porque já estavam aqui ontem às 8 da noite, e tudo bem, não tem julgamento porque que você de repente não respondeu. Mas, de novo, eu colho resultados das minhas ações. Então agora é tempo de você, acabou a live, sentar a bunda na cadeira e fazer lição de casa, se fizer sentido para você. Mas é importante que a gente saia dessa live hoje com a meta que a gente quer chegar na sexta-feira. Senão a gente não tem como medir. Como é que a gente vai chegar na sexta-feira e a gente vai fazer a pergunta para você? E aí, alcançou a meta que você propôs? Se você não tem meta. Então, qual é a meta que você propôs aqui, agora, para chegar na sexta-feira? Alex, qual é a sua? Você pensou em uma? Ó, Scott, essa semana tem sido uma semana bem interessante, assim, tem acontecido muitas coisas, né? A minha meta, ela tá muito voltada mais pro lado pessoal, porque o lado profissional, graças a Deus, tem aparecido bastante trabalho e a questão de produzir coisas novas tem sido muito interessante. Eu tô até para fazer uns testes, assim, bem diferentes aqui no meu Instagram, até falei para você hoje mais cedo, tô descobrindo como mexer com programas de streams, de realmente conseguir projetar vídeos com fundos, eu vou fazer umas brincadeiras por aí. Então, eu tô super, mas a minha meta esta semana é conseguir manter periodicamente os meus ensaios de canto e violão. Porque essa é a minha meta, é trazer para os meus treinamentos. É, de repente, em algum momento do treinamento, pegar o violão e ao vivo começar a tocar uma música, cantar um som que harmonize com o conteúdo. E isso, olha só, é um desafio maravilhoso. Então, hoje... Olha lá, tem um desafio para você? Toque uma música para nós na sexta-feira? Não vou garantir, mas pode ser, mas não vou garantir. Não vou garantir. E a minha é continuar andando 7 km todo dia e eu mostrar aqui meu aplicativo que eu bati o recorde. Legal. E finalizar um projeto surpresa. Finalizar um projeto surpresa que, se tudo der certo, sexta-feira eu anuncio para todo mundo aqui.
É isso aí. Olha, gente, é uma coisa bem interessante porque perceba que se você focar a sua primeira meta naquilo que é divertido para você, nossa, vai ser muito maravilhoso. Por quê? Porque o processo de realizar um objetivo, ele é igual. Só que nós já estamos pré-acostumados, por não parar para pensar mais profundamente nas coisas, que todas as vezes que eu tenho uma meta para fazer um objetivo, eu vou ter um caminho difícil. Não necessariamente, isso é só uma ideia. Então, o que acha de você pegar esta semana e agora você verdadeiramente se dar uma meta que te traga muito prazer, uma coisa que você vai gostar, uma coisa que vai conectar com você mesmo, que vai te trazer para um ponto de realmente falar, cara, que legal, olha o que eu estou fazendo para mim. Que tem a ver com a tua história, que realce os seus talentos, aquilo que você é bom. Não importa se está correlacionado com o que te trouxe nessa live. Se você veio aqui por um motivo, não tem problema dessa meta ser outra coisa. Porque você vai ver que lá na frente ela vai fazer correlação. Pode ter certeza, acredite nisso. Sabe o que eu quero pedir para vocês? Cara, se joga nessa semana de cabeça. Esquece o resto. Se joga de cabeça. Entra no grupo do Telegram, faz o que a gente vai propor, assiste o que a gente vai colocar, faz as apostilas. Você vai ver que sexta-feira vai ser um dia diferente, cara. Mas se dedica de alma e coração, bota tesão nessa porra. É, bem isso mesmo, gente. E uma ressalva bem interessante, porque lá no grupo do Telegram, no grupo mesmo, nós não estamos congestionando de material, nós estamos colocando material sequencial, mas mais tranquilo, porque a ideia não é, de repente, sobrecarregar vocês. Só que nós estamos interagindo mais no chat. Então, se você ainda não se inscreveu lá no chat, vai pro chat, porque ali você pode perguntar, você pode refletir, você pode compartilhar, porque fica mais fácil a nossa interação. Eu sei uma coisa. O Telegram, explica aí, Alex. Para quem não sabe usar o Telegram, lá embaixo, no rodapé do grupo. O grupo é uma coisa, o grupo é o canal. E só eu e o Alex, que somos administradores, postamos. Para vocês terem uma organização do que está sendo postado. Então vai aparecer dois para você. Dois logos iguais da Semana de Produtividade. Só que um está escrito Semana da Produtividade e outro está escrito Chat da Semana da Produtividade. Quando você está no grupo e clica lá embaixo no rodapé em conversar, o chat abre. E aí você vai conseguir se apresentar com a sua foto, que a gente já pediu para você colocar. Já vai ter um monte de coisa bacana. Tem a apostila. Esse grupo vai continuar existindo. Então, vamos lá, até sexta-feira. Depois a gente vai dizer o que vai acontecer com ele. Beleza? É isso mesmo. E até quero parabenizar e agradecer, pessoal, porque eu vejo que vocês estão ali auxiliando também a gente. Às vezes as pessoas entram, a gente não está online. Ah, como é que faz? E o pessoal vai, coloca a apostila, coloca o link. Muito obrigado. Acho que essa sinergia mesmo é que faz a gente gerar movimentos e resultados. Gente, lembra de uma coisa. A partir do momento em que você toma uma decisão de fazer algo diferente, as coisas não fluem naturalmente para esse algo, tá? Por quê? Porque aqui não é a hora de gerar emoção. Agora a gente vai para o outro ponto. Aqui é a hora de uma decisão cognitiva. Imagina que aqui, nesse exato momento, nós estamos numa bifurcação. De um lado, você tem a escolha de continuar fazendo as mesmas coisas. De outro lado, você tem a escolha de mudar. Então, aqui você é livre para fazer a tua escolha, lembra? Você tem que ser sincero com você mesmo. Cara, eu achei sensacional essa live, mas eu quero continuar do mesmo jeito. Tá tudo bem, se você estiver bem, é isso que importa. Olha, acho que eu vou aceitar esse desafio e eu quero mudar. Observa agora a responsabilidade desta decisão. Porque quando você escolheu o caminho da mudança, você renunciou ao caminho do mais do mesmo. Então, naturalmente, isso tem que gerar comportamentos e decisões. Por quê? Porque senão você ficou no Helmas Airlines, você ficou viajando, você está ali no mundo onde você, eu quero mudar, mas está tudo igual. E aí você fala, amanhã tem live. Pensamento gera sentimento, sentimento gera atitude, atitude gera resultado. Não venha reclamar sobre os seus resultados na sexta-feira se você não fez catso nenhum. É isso mesmo. Por quê? Porque lembra daquela questão da justificativa? Não precisa justificativa, tá? Não precisa. Esse momento, gente, esse nosso convite para vocês é que seja um convite muito fluido mesmo, muito tranquilo. Então, você pode escolher o que você sentir que é melhor para você, mas você deve se colocar agora numa condição de observador de si mesmo. Então, você vai usar uma coisa que a gente chama de mente integrativa. O que é a mente integrativa? Ela troca o julgamento pela curiosidade. Então, se de repente chegou amanhã, você não fez o que tinha que fazer, você não vai entrar no julgamento de si mesmo, de caramba, eu não faço nada. Não, você vai parar e falar assim,
Por que será que eu não fiz? O que realmente que eu não fiz? E você vai pensar, ó, isso é diálogo interno. Você vai pensar tranquilamente sobre isso. Caramba, eu falei que eu ia fazer, por que eu não fiz? De repente, num diálogo mais tranquilo, você percebe que tem alguma coisa te preocupando que você não tinha entendido. E aí, imagina que toda essa semana, e independente do seu resultado, se você estivesse analisando positivamente, toda a experiência que acontecer vai te gerar uma ação e uma reflexão Com positiva. certeza. A Carolina perguntou aí, eu posso ter mais do que uma meta? Pessoal, até pode, mas eu vou dizer para você por experiência, vou dizer para você por olhar milhares de alunos já que criam 1 milhão de meta, a gente cria um monte de coisa. A gente não estava mudando nada e de repente quer sair mudando tudo de uma vez só. É igual quando a gente aplica a roda da vida. Você tem 12 áreas da vida para mexer. Você quer mexer com tudo e não arruma nenhuma. Por isso que a gente só escolhe 3 ou escolhe 2. Então, vamos devagarzinho. A gente tem ainda, para aqui até o final do ano, a gente tem pelo menos umas 30 semanas. Se a gente fizer uma única meta por semana, a gente vai ter 30 metas alcançadas até o final do mês, até o final do ano, me perdoe. Então, vamos escolher uma primeiro, vamos bater o recorde, vamos comemorar, vamos estourar uma champanhe quando chegar na sexta-feira. Aí na outra semana, você escolhe outra, porque agora você vai aprender a andar de bicicleta. A gente está te ensinando a andar de bicicleta, para quem talvez não sabia andar de bicicleta, uma metáfora. Sexta-feira a gente vai tirar rodinha, cara. A gente vai segurar você do lado, sexta-feira a gente vai tirar rodinha. E a gente vai empurrar a ladeira abaixo. E aí cabe a você ter aprendido a se equilibrar em uma semana, ou senão você vai se esparrapar todo. A decisão é tua. Não queira fazer tudo de uma vez que você não estava fazendo nada. Igual, eu vou para academia agora todo dia. Não dá para ir para academia? Então eu vou acordar 3 horas mais cedo. Cara, eu não consigo acordar nem 15 minutos. Então vamos de 15 em 15. 15 amanhã, 30 no outro dia, 45 no outro dia. Quando eu chegar na sexta-feira, eu bato as 2 horas. Entende? E é perfeito isso que você falou. Pode perfeito completar. Isso que você colocou. Não, é perfeito isso que você colocou. Só respondendo a Carla aqui, é pensamento, tá, Carla? Pensamento gera sentimento, sentimento gera atitude, atitude gera resultado. Então, tudo começa no seu interior. Aí é que tá. Por que grande parte das pessoas não tem resultados? Porque elas só pensam no resultado externo. Mas elas não entendem que para gerar um resultado diferente na sua vida, você tem que fazer uma mudança no seu estilo de vida. Então, se você quer ter mais sucesso, foque primeiramente na sua rotina. Você ganha energia com o passar dos dias ou você perde energia? Porque quando você está focando em você, na sua saúde, no seu desenvolvimento, chega a sexta-feira, você está energizado. Não tem essa de que, estou totalmente cansado. Por quê? Porque você produziu. Sabe o que traz sentimento de cansaço para você? Sentir que você não está produzindo nada. Sentido que você só está girando uma coisa que já estava lá antes de você chegar. Começa a colocar a energia na tua vida, nas tuas metas, para você ver se vai ter sexta, sábado, domingo, segunda, que você não vai estar energizado. Você vai estar ali movimentando. Porque quem disse para você que todo dia não é de sonhos? É muito legal, é tesão na veia, cara. Puta, tô fazendo, tá rendendo, tô fazendo mais. E agora, eu queria compartilhar com vocês, pra gente... Primeiro, enquanto eu tô falando, eu quero que vocês escrevam aqui, ok? Escrevam aí no bate-papo. Quem é que tá firme e forte com a gente aí até o final, até sexta-feira. Comprometimento público. Quando a gente faz um comprometimento público aqui, depois a gente vai anotar o nome de todo mundo aqui e a gente vai lá na sexta-feira olhar. Então, comprometimento público. Pessoal, particularmente eu, Alexandre Scott, o meu tesão é ajudar mais pessoas. Se eu pegar agora para vocês, amanhã eu vou fazer uma live aqui dos bastidores do meu escritório e eu tenho pregado lá na minha parede a minha missão, a minha visão, os meus valores e o meu método. A minha missão é ajudar mais pessoas, não é ajudar 10 pessoas, vender curso para 15 pessoas. É ajudar mais. O mais está aberto, o mais é 1 milhão. Quanto mais vocês me colocam pilha, quanto mais vocês me cutucam, quanto mais vocês falam comigo, quanto mais meu WhatsApp está entupido, mais me dá tesão de produzir mais, trabalhar mais. Então, vocês são a lenha da nossa fogueira. Vocês são combustível. Todo professor é assim. Todo professor ama aluno que bota lenha na fogueira. Que é a coisa mais broxante que tiver, é ninguém conversar no grupo, é ninguém fazer pergunta. Significa que ou todo mundo é muito inteligente, ninguém precisa ter dúvida nenhuma, ou tá um saco o que a gente está fazendo ali. Não é o que a gente está vendo. Vocês estão aqui, em média, 70 pessoas, 1h30, direto, em estado de imersão, de flow, talvez
Eu não sei o que aconteceu na sua casa, mas você se dedicou para estar aqui com a gente. Então isso é motivo de aplausos. Aplausos para vocês. É verdade. É Porque verdade quanto mesmo. tempo faz? Quanto É verdade. tempo faz que você não ficava dentro de uma live 1h30 sem ficar saindo e entrando, sem ficar pulando de galho em galho? Isso é muito legal. Já é o primeiro passo que está demonstrando que vocês estão engajados com esse nosso projeto. Você consegue projetar uma imagem na sua tela agora se eu te mandar esta imagem? Consigo, mas vamos lá, Alex. Manda para mim que eu vou bom. ter que dar uma fechadinha e abrir o WhatsApp. Mas manda Tá, aqui, eles aguardem eu fechar aqui um minutinho. Eu estou abrindo aqui porque eles estão perguntando bastante sobre essa questão do pensamento, sentimento, e eu tenho uma imagem aqui, que é um slide, mas eu vou colocar lá na videoaula também, pessoal. Tá. Eu vou falar sobre isso. Sabe de qual livro é esse, Scott? Eu acho que talvez você nem saiba de qual livro é, mas você vê como é poderoso isso que você trouxe. Os Segredos da Mente Milionária. Sim, Segredo da Mente Milionária, isso mesmo. Entendeu? Foi um livro que mudou a minha vida. Podemos até trazer isso durante esses 5 dias. Mandei. Porque esse livro mudou a minha vida financeira. Deixa, se cair, galera, volta. Porque não vai cair. Bom, pessoal. Agora eu vou pegar a fotinha. Pronto, Alex. Coloquei aí. Legal. Eu vou colocar isso no slide, pessoal, mas sendo bem simples. Então, ele traz algo mais profundo, que é o quê? O que seria a programação mental? O nosso modus operandi, o que eu acredito sobre mim mesmo, sobre a vida, o que eu sinto sobre tudo que está ao meu redor. Se eu sinto que a vida é um movimento onde eu posso me desenvolver, onde eu posso alcançar resultados, então os meus pensamentos estão positivos. Os meus pensamentos geram os meus sentimentos, ações e, consequentemente, resultados. Vejam a programação mental como o nível mais profundo e dela vão derivando todos os outros segmentos. É por isso que eu disse metaforicamente que você deveria esquecer, tirar de mente por um tempo o seu objetivo, porque senão você vai focar só no resultado, e o resultado é o que está fora de você. Mas se você não deixar o que está fora, você já sabe o que você quer, não sabe? Beleza, agora deixa isso aqui um pouquinho de lado. Vamos mais profundo. Sua programação mental hoje, ela está condicionada a te fazer um vencedor ou um perdedor? Você tem dúvidas sobre si mesmo ou você confia em si mesmo? Você acha que se você estiver poderoso, se você estiver desenvolvendo habilidades e você falar bem de você, é arrogância? Às vezes tem pessoas que têm essa programação mental. Ela acha que se ela falar bem dela, ela é arrogante. Ela tem que falar mal dela, porque senão ela não vai ser humilde. Isso tem nada a ver com humildade, tá? Então, a partir do momento que eu entendo a minha programação mental, eu começo a observar o fluxo mental que eu tenho. Porque você sabe que a sua mente todo o tempo está pensando. Estão passando pensamentos todo o tempo? Só que tem uma diferença aqui. Você tem que separar pensamento consciente de atividade mental. Porque atividade mental é isso aí que fica passando na sua cabeça todo o tempo. Que muitas vezes não te leva para lugar nenhum. É um estado emocional só fluindo. Então, quando eu dou uma pensada, eu trago para o meu pensamento consciente. O que eu estou fazendo agora? O que eu preciso fazer nesse momento? E agora você se dá um comando. Exatamente. Então, quero propor um desafio para vocês. Além de se apresentar lá no grupo, para quem não se apresentou ainda, se você tiver coragem, você vai escrever a sua meta lá também. Você vai compartilhar a sua meta publicamente, né? Para dizer para a galera, eu vou alcançar isso, eu vou em busca disso em 5 dias. Coloca lá publicamente, porque a gente parece que mas eu não gosto muito de me expor para as pessoas. Não é o sentido de expor. Tá todo mundo no mesmo barco, a gente está aqui se ajudando. E o fato de eu ver outras pessoas colocando um monte de coisa, inconscientemente desperta em mim um instinto de competitividade, que por algum motivo alguém disse que eu não precisava ser competitivo. Pessoal, precisa ser competitivo sim. Competitivo com você primeiro. Com você para ser melhor. E se por acaso você precisa de estímulo de competir com outras pessoas, que seja de maneira saudável. Por isso que em todos os grupos, todos os cursos, a gente sempre induz as pessoas a ficar postando as coisas, porque a gente tem um instinto de autocobrança. Cara, tá todo mundo fazendo. Eu não tô fazendo. Eu preciso fazer. Sem gerar ansiedade negativa. E sim, cara, eu vou fazer também. Eu também, percebe? Então, eu convido vocês a colocar lá, porque a nossa live de hoje sobre crenças foi poderosíssima. Vocês tiveram uma sessão de 1h40 com 2 coaches fodásticos, porque a gente manda muito bem. Toda humildade do mundo, né, Alex?
A gente manda E muito muito bem, estudo. mas eu tenho certeza que foi com todo o coração do mundo, foi com toda a energia do mundo que a gente está aqui para vocês. Mantivemos 70 pessoas, Alex, por 1h40, direto, sem a galera sair. Ó, pessoal, eu vou abrir um parênteses aqui, Scott. Eu lembrei da Varig agora. Agora passou a Varig na minha cabeça aqui. Eu não sei se você viu a Simone. Boa noite, Simone. Quanto tempo, Simone Zanotto, lembra dela? Eu lembro Simone, eu lembro até o lugar que ela estava assim. Olha ela aí, ó. Seja bem-vinda, Simone. É o grupo do Telegram. A gente vai mandar para você, vai colocar aqui no link aqui nos comentários o link. Pessoal, a gente sempre fecha as nossas sessões, os nossos treinamentos com uma pergunta, e eu queria fazer essa pergunta para vocês. Por que valeu a pena a nossa sessão de crenças de hoje? O que você tira daqui dessa sessão em uma palavra? O que você vai levar para sua semana? Adorei o Fofásticos. Amei o Fofásticos. Escrevam aí. Ah, é legal. Uma vez o aluno me perguntou, Alex, enquanto eles estão refletindo lá, o aluno me perguntou, mas você fica perguntando toda vez isso no final do seu treinamento? Não sei, eu aprendi com você essa, né, Alex? E você está querendo confete, ele falou para mim, né? Você está querendo confete. Eu falei, não. Cognitivamente, quando eu verbalizo publicamente, ou digito, ou escrevo publicamente o que eu aprendi, eu estou reforçando o aprendizado. Isso tem um fundo emocional, neuroassociativo, né, Alex? Totalmente, porque é como se você falasse assim. E aí, alguém pergunta pra você assim, como foi a live lá do Scott, lá da Semana da Produtividade, do Alex? Aí você fala, foi bom. E a pessoa fala, mas o que foi bom? Nossa, gente, foi muito bom. Teve tanta coisa que foi bom. Olha, nem sei dizer pra você, mas foi bom. Percebe? Você teve um sentimento sobre isso, mas você não associou isso numa informação. Por que a gente sempre pergunta o porquê que valeu a pena a sessão de hoje? Porque provavelmente o que você está escrevendo aqui é o que você vai associar. Então, de repente, você vai olhar para a sessão de segunda-feira, poxa, foi uma sessão muito importante para ver realmente como as crenças são fortes. Foi uma sessão que eu aprendi que eu posso me permitir. Então, sempre tem esta pergunta para mensurar a aprendizagem. Senão fica tudo muito confuso no nosso cérebro. Queria outra perguntinha também, aproveitar para interagir, porque a gente precisa interagir com vocês. A gente está sentindo falta de estar numa plateia, ao vivo, pegar você, tocar. Então, já que a gente não consegue, a forma da gente tocar em vocês é vocês responderem aí. Quantas páginas de caderno, teve alguém que escreveu 10 páginas aqui. Quantas páginas de caderno você anotou? Porque se você veio para essa live sem trazer um caderno, você tá comendo bola. Tem que anotar. Não confie na sua memória. Não confie na tua memória de curto prazo, que amanhã você acorda, vai tudo por água abaixo. Tem que anotar, ok? Então amanhã traga papel e caneta. Alex, isso. Uma pinceladinha para amanhã. O que a gente vai falar amanhã? Bom, Scott, deixa eu pegar o nosso cronograma aqui. Hoje a gente vai terminar aqui a nossa sessão online. Eu vou fazer a minha sessão de mentoria com a minha queridíssima, que inclusive está aqui com a gente. Que legal. E após isso, eu vou colocar... Aliás, pessoal do Depende de Nós, que está aqui, muito obrigado. Estou vendo vocês aqui, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Um grande prazer ter vocês aqui com a gente. Nós vamos falar amanhã, Scott, agora dando continuidade à questão de crenças, a gente entra no planejamento, tá? Por quê? Adoro. Porque agora... Né, crenças têm um sinônimo, entre aspas, comportamental, que é o quê? Permissão. Lembra? Se eu acredito, eu me dou permissão. Então agora que a gente já conversou bastante sobre crença, eu acho que já ficou bem evidente para você que, na verdade, o que você precisa para começar a fazer esse movimento é se permitir. Sem julgamento, sem peso, com leveza. Simplesmente se permita. Amanhã a gente fala do quê? Planejamento e hábitos. Então, amanhã a gente tem, deixa eu até dar uma olhadinha aqui, porque nós temos tarefas que são pré-sessão e pós-sessão. Vocês sabem disso que estão no grupo. Então, vocês tinham a viagem interior e as perguntas para levantar o objetivo. Agora, a minha sugestão para vocês é o quê? A gente está aqui, que horas são agora? São 21h40, a gente tem ainda uns 20, 25 minutinhos. O que eu sugiro para vocês? Agora, concluir as perguntas sobre crenças que estão na sua apostila, porque tem muita coisa que está passando na tua mente agora. Exatamente. Sempre vai ter um ritual, tá? Lembra do ritual. O que é o ritual? Você vai parar um pouquinho, você vai respirar, você vai se conectar consigo mesmo, você vai colocar a musiquinha de relaxamento de fundo lá. Calma. E aí você vai para as perguntas. Qual é a pergunta agora? Está na página da apostila número 19, sessão 1, mapeando as suas crenças. Então, agora, você se dá a permissão
de conhecer mais sobre si mesmo, o que você acredita sobre a vida, o que você acredita sobre família, o que você acredita sobre dinheiro, sobre trabalho. Não julgue a sua resposta. Não é para você escrever o que você gostaria de escrever, é para você escrever o que você sente. Simplesmente. Esse é um diagnóstico que só você vai ver, você não precisa compartilhar as suas Respostas perguntas. com respostas profundas, respostas grandes, grandes no sentido de você deixa soltar a caneta. Baixa o Chico Xavier lá e deixa soltar a caneta. Nada de responder coisas, nada de se esconder por trás da sua própria resposta. Coragem. É isso mesmo. E aí o que vai acontecer? Para que não ficasse muito pesado, você vai fazer as perguntas e eu te sugiro que amanhã ou hoje, depende do teu tempo, você faça uma leitura no texto sobre hábitos e planejamento. Por quê? Porque a gente vai ter um exercício para você mapear os seus hábitos e aí a gente vai ter uma ferramenta que pode ser que nós façamos amanhã juntos aqui, que é a ferramenta que está na página 27, que ela é muito simples. Ela chama 5W2H. Então, olha só, ela traz perguntas do tipo: o que você vai fazer? Quem precisa fazer? Quando vai fazer? Aonde vai fazer? Por que vai fazer? Como vai fazer? Ferramenta de tomada de Ela é decisão. simples. Ela é bem simples, mas ela vai te dar um norte. E você vai observar que nós sugerimos para você que você desenvolvesse, escolhesse 3 objetivos. Mas desses 3 objetivos, que você vai pegar o que é mais importante para você nesse momento, você vai escolher um para você startar. Então, ou seja, o que for para esta apostila, ou para o teu caderno, como você está fazendo, é onde você vai dar a prioridade. Tá? Tem uma dica que... Alex, espera aí, agora eu fiquei confuso. Tá. Objetivo e meta, mas você pediu para ter uma meta até sexta-feira. A meta é um passo, o objetivo é a chegada, percebe? A meta é o passo, o objetivo é a chegada. Então, o seu objetivo é passar numa entrevista de emprego, o seu objetivo é ter um aumento salarial, o teu objetivo é casar, o teu objetivo é comprar uma casa. Isso é o objetivo. O objetivo é grande, grande, grande. A meta é um passinho de cada vez que eu vou chegar no meu objetivo. Beleza? É isso mesmo. Por isso que a gente vai mapear agora as crenças, porque isso tudo te traz uma permissão e as perguntas elas te auxiliam a realmente fazer um contato com esse autoconhecimento, de ver o porquê que algumas coisas estão ou não dando certo. Aí você entende agora sobre hábitos. Por quê? Porque as nossas crenças elas vão trazendo comportamentos que passam a ser repetitivos todos os dias. E se todo dia eu começo a repetir o mesmo comportamento, eu crio um hábito, seja de maneira consciente ou inconsciente. Quando eu criei o hábito, agora eu não preciso mais pensar. A gente vai aprofundar isso amanhã para você entender como funciona esse processo. Mas se você observar a sua própria rotina, você vai ver que quando você se distrai, você já está fazendo aquilo que você não queria fazer. Então, entende? Você precisa criar gatilhos. Eu digo assim para vocês, para que a gente possa otimizar essa semana da produtividade, tudo aquilo que você coloca a sua energia tende a dar mais certo. Então, o que eu quero dizer com isso? Quanto mais você se der a permissão de se envolver com as atividades, com o grupo, com o material, mais isso vai ficar evidente na tua vida e mais... Então, é muito importante que você olhe uma forma, que você decida uma forma que seja eficiente para você, para que você consiga verdadeiramente se conectar com esses movimentos que você está fazendo, acreditando. Aqui não é para ter dúvida, é para você acreditar. O que você definir lá para sexta-feira vai ser colocado. E eu garanto para você que quando você chegar neste objetivo, de tabela, você já aprendeu umas outras coisas que já acompanharam. Então fique tranquilo, não tenha pressa em fazer muitos objetivos. Você vai levantar 3, por quê? Para que você possa tomar uma decisão. E então, pode ser a curto prazo, pode ser a médio prazo e pode ser a longo prazo. Não tem problema. Não tem problema, Scott. Preferencialmente seria legal se eles colocassem as 3 referentes à semana. Mas pode ser também, tá? Porque de repente a pessoa fala, eu quero colocar de repente uma para a semana e uma de repente para o mês. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. O importante é fazer sentido e você tenha uma meta específica que você consiga mensurar os resultados até sexta-feira. Ok. Pessoal, essa ferramenta vai ser muito legal. Amanhã a gente espera vocês aqui no mesmo bate-canal, às 8 horas. Mas eu tenho um convite para vocês. Às 19 horas eu vou estar entrevistando uma outra comissária que gabaritou na ANAC e é mais uma pessoa que vai contribuir com técnicas fantásticas de como gabaritar numa prova. E na sequência já fica aqui. Já que vai tirar a noite, tirou a semana inteira, começa comigo às 19, depois vem comigo eu e Alex, das 8 até quase 10 horas da noite. Foi muito legal, Alex. Estou muito feliz com o resultado. A galera segurou a onda e a gente amanhã vai vir com mais gás ainda, tenho certeza disso.
É isso mesmo, eu também, ó, eu queria agradecer, estou muito contente, obrigado pessoal pela audiência de vocês, por estarem aqui junto com a gente, tá? Contem com a gente, agora eu vou colocar lá os vídeos no grupo, lá também a gente tem um espaço para a gente trocar umas ideias, coloquem as dúvidas, se inscrevam lá, abram o chat, porque realmente o que nós possamos entregar para vocês essa semana, nós estamos à disposição, depende de quanto vocês querem receber. Amanhã, às Gratidão, 7 horas viu? da manhã, eu vou estar na beira da praia. O sol vai estar nascendo e eu vou mostrar para você. E eu vou perguntar sobre crenças para você. Um grande beijo no coração, Alex. Boa sessão com a sua coach. Obrigado por ela ter cedido o horário. E até amanhã. Gratidão. Pessoal, Valeu, uma boa galera. noite. Fiquem com Deus. Tchau, Um tchau. abraço.